Oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse podcast. A gente aqui do Impacto Cast está começando mais uma sessão. A gente já tem alguns podcasts no nosso canal, algumas pregações lá no YouTube. E hoje a gente está começando mais um podcast. E a gente tem um convidado muito especial hoje, o Clebão Louco. Seja bem-vindo aqui. E ele que é atleta, faixa preta de jiu-jitsu, já tem vários campeonatos, a gente está com algumas medalhas dele aqui. A gente vai contar um pouquinho da história dessas medalhas, um pouquinho da história dele. Ele vai compartilhar aqui com a gente. Eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho de você, da pessoa que é o Kleber, como que é um pouquinho de você, como que você começou o jiu-jitsu, como você conheceu. Bom dia. Então, eu tô no jiu-jitsu fazem 8 anos. Foi até uma evolução um pouco rápida que eu tive devido à minha determinação nos treinos, Uhum. nas competições, na disciplina. Um ano, meu sensei Flávio Oliveira. E aí, a gente conseguiu chegar à faixa preta com 7 anos e meio. E eu comecei através de um convite de um grande amigo meu, Natanael. Eu tinha uma academia de musculação, ele treinava comigo lá. E nós éramos amigos de infância. E aí ele comentou de levar jiu-jitsu pra academia. Eu falei, legal, bacana, vamos montar. Daí ele conversou com o professor dele, que depois veio a ser meu professor, que é o Sensei Gordon, e começou o treino na academia. E aí ele falava, vamos treinar, Clemão, que eu era forte, fazia crossfit na minha academia e tal. E aquela mesma conversa que várias pessoas têm, né? Vou fazer jiu-jitsu não, ficar agarrando homem. Eu tinha a mesma cabeça. E aí um dia, esse Natanael, meu amigo, ele preparou uma cilada pra mim lá, uma surpresa. Ia ter um treino no domingo, lá no Novo Horizonte. A academia chamava Toca do Macaco Louco. Falou, Clebão, vamos Quando lá. eu vejo esses nomes, Cara. Aí ele falou pra mim assim, vamos lá, Clebão. Eu pensei, legal. Eu falei, não, vou treinar com vocês lá não, tá doido, rapaz? Não, vamos lá, depois vai ter um churrasquinho. Aí a gente vai bater um papo lá. Eu falei, então vou então, sabadão, né? Não tô fazendo nada. Ele passou em que eu passo a casa e te pego. Pra não ter erro de eu não querer ir. Tá bom, passou lá, fomos no carro, conversamos. Cheguei lá, meus caras, tudo com a orelhona explodida, tudo cara de pitbull, nem deram bom dia pra mim, nada. Falei, caramba, esse cara tudo louco aí, mano. Fiquei quietinho no canto, né? Daqui a pouco ele chegou com o kimonão, tudo velho, rasgado. Falei, bom, põe aí. Falei, não, 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 põe aí só pra você fazer o aquecimento com a gente, cara. Tranquilo, não vai ter nada não. Falei, então tá bom. Coloquei, amarrei uma faixa velha lá. Aqueci com os caras, tal, batendo papo. Daqui a pouco, o sensei falou: agora é treino livre. Hoje não tem técnico, não tem nada. Vai ser treino livre direto. pancadaria. É. Daí eu fiquei no meu cantinho ali, né, meu? Fiquei quieto, achando que ninguém ia fazer nada. Aí veio um cara e falou: meu, vamos aí. Falei, pô, é chato, vou falar que não, né, meu? O cara era mais magrinho até tudo. Falei, vou lá. Pensei que o cara ia tocar na minha mão, ia falar assim: ó, faz isso, faz aquilo, você tem que fazer isso. Que nem eu faço com meus alunos hoje, né? Meu, o cara tocou na minha mão, já. E porrada, cantando, e pegando pé e braço. Aí eu comecei a ficar nervoso no meio do treino ali, né, meu? Falei, não é possível. Aí comecei a fazer força do jeito que tava na minha cabeça, que nem eu vi em luta, né? Que eu sempre fui apaixonado por UFC. Fui fazendo, mas não adiantava nada. Tudo que eu fazia, eu apertava pra um lado, o cara escapava, pegava meu pé. Aí eu comecei a ficar com um pouco de raiva. Aí acabou aquela ali, rola de novo. Eu falei, agora eu vou. Aí veio o cara, falou, não, agora. Aí fiz todos os treinos, mas apanhei, apanhei, Perder é bom, apanhei. né? Faz você querer Você melhorar, né? evolui, né? Assim. Só que no começo não é tão bom, né? Não é bom, não é bom perder, mas para aprender Pra é Ainda bom, mais quando né? você aprender. vai lá e não sabe direito o que tá acontecendo, né? E... Não teve uma Aham. explicação. E aí terminou os rola. E até ter um churrasquinho, eu nem fiquei nada, fiquei injuriado. Entrei no carro, fui embora pra casa chorando, mas chorando de dor, porque antigamente os caras, quando tinha novato, era meio legal bater no cara, pro cara não voltar. Então era essa, a A cabeça, tradição do né? jiu-jitsu era essa. Só ficava os casca grossa mesmo, não é que nem hoje, que a gente dá uma atenção, treina separado. Uhum. Antigamente não, os caras batiam que é pra você não voltar. E eu, como eu sou muito vaidoso, era, né? Hoje eu tô mais tranquilo. Vai evoluindo, né? Foi Vai evoluindo. Eu amadurecendo. era muito vaidoso. Falei, não, vou voltar a treinar, que vou bater nesses caras, pô.
E aí acabei pegando gosto. Aí voltei, ainda fiquei apanhando, apanho até hoje, porque o jiu-jitsu é uma evolução muito grande. Só que acabei pegando gosto pelo esporte. Aí fui conhecendo a essência do esporte, a disciplina, caráter, educação, respeitar as pessoas, respeitar o mestre, respeitar o mais graduado. E aí acabei me apaixonando, então hoje até aí. Legal. Aí eu já quero. Você falou no meio aí do que você tava falando, orelha estragada. Tem um preconceito que as pessoas têm, né? E falam, não, pra lutar jiu-jitsu, o cara tem que ter a orelha tudo. O cara bom tem que ter a orelha tudo zoada, né? Então, eu comento muito, né, que a minha orelha Acho que a pergunta que você deve mais responder, né? eu tenho a orelha quebrada, tudo, mas não é explodida, Aham. A né? explodida é a palavra correta. Ah, Aham. estourada. Cada um fala de um jeito. É que tem uma explicação pra isso, né? Uhum. Por que que minha orelha não é estourada? Eu poderia ser vaidoso e falar, não, porque eu não apanho. É Mentira. verdade que tem gente que estraga de propósito mesmo? Tem. Então, tem alguns motivos pra orelha Aham. estar estragada. O meu caso em específico, por que que a minha não estoura tanto? Já Uhum. estourou, mas daí eu faço drenagem. Ah. Porque acontece, quando estoura, o sangue ele vai inchar na sua orelha. Uhum. Se você deixar ele ali, ele vai endurecer, vai virar do jeito que fica. Se estourar e você for no farmacêutico drenar aquele sangue, vai ficar que nem a minha quebrada aqui agora. Uhum. Mas fica normal, né? A É aparência normal. dela, né? Porém, tem pessoas que estouram muito, mesmo drenando, volta a inchar de novo. Você acha que pode ter alguma coisa também do físico da pessoa? Não, às vezes a organismo? cartilagem, eu acho que a Uhum. minha cartilagem ela é um pouco mais firme, não Aham. sei. E eu também tenho um estilo de luta que Ah. me ajuda a não estourar, Uhum. que é um estilo de passador que a gente fala, né? Tem o guardeiro, que é o cara, geralmente quando é menor, um pouquinho mais magro, Eu seria um. um guardeiro. Aí, ó, eu tenho Provavelmente, chance. provavelmente sua orelha vai estourar um pouco, Ai, que nem o Pedrão. agora Se desanimou. ele treinar, não pode falar o Pedrão, né? Tá Pode, fora. pode. O Pedrão Pode? tá aqui. Ele É não um tá aparecendo na intruso, né? Mas câmera, tá mas bom. é igual eu, assim, Ele chassi, Ele abandonou. chassi de grilo, né? Ele Ele foi começou a estranho. treinar lá, daí apanhou um aguentou, pouquinho do não aguentou. Jurandir lá, aí ele Zero correu. persistência, né? Nossa, Não, apanhou do Jurandir, Pedro. Meu Jurandir, Deus. cara, o Jurandir, ele começou ajudando ele, aí começou a ter força, Aham. começou a bater, ele correu. Sai fora, né? Então, acontece, a pessoa quando ela é um pouco menor, mais magra, o que que acontece? Ela acaba ficando numa situação de guarda, Uhum. e é onde o de cima aperta muito a cabeça, aí você vai tirar a cabeça e esfrega no kimono, então Uhum. acaba estourando. Entendi. O meu caso, como eu sou um pouco, além de não ser tão fortão, mas eu tenho uma força interior Uhum. legal. Uhum. E eu sou passador. Então é muito raro, desde a minha branca, é raro você ver alguém por cima apertando a minha cabeça. Então, as poucas vezes que estourou, eu drenei e ficou legal. Então, tem isso. E hoje o jiu-jitsu, os mais antigos, 99% estourava. Que era um jiu-jitsu mais de pressão. Jiu-jitsu antigo, pressão. Começava, Aperta menos apertava a dano. cabeça. Não tinha esse jiu-jitsu mais, um jiu-jitsu moderno, que é mais de passagem, é um jiu-jitsu mais novo um pouco. Então, os mais antigão, o cara chegou pra você e falou assim, eu tenho de 15 anos, 10 anos pra cima de jiu-jitsu, orelhão, sei lá. É porque era o estilo mesmo. Os mais novos aí de 7 anos pra cá, que são mais magros, menorzinhos, que tem orelha estourada, também é porque sofre um pouquinho mais. E tem os bonitão que gosta de se Raspa no aparecer. chão. Tem. O cara vai no chão e São Infeliz- jiu-jiteiros, são Tem, jiu-jiteiros. os felizmente cara tem passa vários. gelo. Não, tem vários. Sério? Tem cara que pega Ensina a aí pra gente, garrafinha, então. Ensina põe a aí. garrafinha aqui e põe outra garrafinha e fica batendo na orelha. É, isso que eu ia cara. falar. O Pedrão, por exemplo, não quer o processo da luta. Ele gosta de fugir do Ele processo. quer ficar Mas ele quer parecer que cascudão. luta. É. É isso Como aí. que faz pra estragar a orelha? Então, eu vi no YouTube aí uns garotos batendo aqui, cara. Eu até falo com meus Nossa. alunos, se eu ver algum de vocês fazendo um time disso aí, vai apanhar tanto no tatame que vocês estão perdidos. E tem outras academias também, que alguns graduados têm um hábito feio de estourar a orelha do menos graduado. Só pra Então, por exemplo, tá lá o menino lá, faixa branca. O cara é graduadão, roxo, marrom. Ele pega, ó, começa a colocar o joelho na orelha do Então, mas, menos mas eu te falo, graduado. se você tá começando a lutar, ele já vai lutar com alguém com faixa maior? Ou ele No- só luta com faixa branca, depois vai Não, no subindo? treino, treina todas as faixas entre si. Ah, No mistura? treino, sim.
Aí no campeonato é por faixa, por peso, tudo Eu certinho. achava que no treino, por exemplo, Não. eu ficava só com a mesma faixa Não, e depois ia subindo até devagar. alguns professores, a maioria dos professores tem esse hábito. Vamos supor, você vai começar agora. Uhum. Se eu colocar você com a Esther, que é branco, os dois brancos, pode acontecer de se machucar. Porque não sabe ainda. Não né? sabe. Vai Aí, ser por muita exemplo, força, né? os primeiros treinos você vai treinar comigo, sou Aham. professor faixa preta. Depois de mim, eu vou passar para você para faixa roxa, para Uhum. os outros alunos, que são mais experientes, entendeu? Sim. Então, aí eu vou começar a fazer isso aí. Eu vou pegar o pessoal menos experiente com mais experiente, para Uhum. poder ter essa Exato. intenção, Uhum. entendeu? Saber que não pode apertar, Sim, Exato. sim. entendeu? A gente Perfeito. procura fazer isso. Legal. Eu acho que até mesmo pra evolução, né? Sim, sim. Aí, voltando um pouquinho para a questão da sua história, né, dentro do jiu-jitsu, você começou tarde, né? Então, eu comecei tarde. Geralmente a molecada aí vai começar mais cedo, né? No geral, o pessoal começa mais cedo, Uhum. né? Quanto mais cedo, melhor em tudo, né? Não Quanto é. mais cedo, melhor. A gente é música, a gente fala, quanto mais cedo você começar na música, melhor Melhor para você. o entendimento musical, né? E quanto mais tarde você entra, e se você quiser obter resultados, quanto mais tarde você entra, você tem que acelerar mais o processo. Então, por exemplo, Tem que dedicar mais ainda, né? muito mais. Então, por exemplo, os atletas, os alunos que treinam na nossa equipe, em média, o pessoal mais velho, pega a faixa preta na faixa de 10, 12, 15 anos. Uhum. Eu, como entrei mais tarde, eu me dediquei ao máximo, consegui antecipar isso, porque eu sabia que o meu tempo era menor do que um outro atleta Sim. que começou com 20 anos. Então eu dediquei mais. Então agora eu fiz 8 anos de jiu-jitsu, nesses 8 anos, se eu faltei, eu acho que foram direto, assim, foi uma vez que eu faltei 2 semanas, que foi a primeira lesão que eu sofri no joelho, que foi um pouquinho grave. Fiquei 2 semanas sem treinar. Fora isso, eu não fiquei Desculpa mais a nenhum. pergunta, você tá com quantos anos? Hoje? 44. 44, 8 anos, você começou com 36? 35 para 35. 35 para 35 anos. E aí, na minha cabeça, desde quando eu comecei, não tinha esse negócio de idade. Ah, não, idade. Pô, eu tô velho. Nunca passou isso na minha cabeça. Então, isso aí Assim, não me afetou em nada. na área do jiu-jitsu não tem esse preconceito ou na sua cabeça? Não, não tem não. Não Não tem tem, não. não. Quer começar, pode começar. Qualquer idade, ainda mais agora, Uhum. que o jiu-jitsu ele tá mais esportivo, né? Então, você vê vários idosos começando, com 50 anos, 60 anos, né? Isso aí não tem barreira mais pro jiu-jitsu. Hoje em dia, mulher, criança, idoso, tá, o jiu-jitsu virou esportivo, É. então tá apto para todos. Aproveitando nesse gancho que você falou de esportivo, não tá na Olimpíada, né? Não tá. Não, ainda não é. Está sendo feito um trabalho há anos para preparar o esporte para Olimpíadas. Sim. Mas a gente não tem E ainda tem uma muita visão. luta já na Olimpíada, né? A gente tem o karatê, o Tem. taekwondo, Tem greco-romana que fala. Romana, Que luta a olímpica. greco-romana seria aquela que eles usam o colete grudadinho, Isso. o sumô, Sumô, Box. boxe, Tem tem mais, o taekwondo, taekwondo. tem diversas artes marciais, tem o Tem judô. Uhum. O jiu-jitsu está num trabalho evolutivo para chegar. Uhum. É que tem que ter. Você acha que sofre um preconceito? A gente vai falar sobre o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Mas você acha que sofre um preconceito por ser brasileiro? Ou sabe? Não tem nada disso, não. Não tem não. É a questão mais que de uns anos pra cá o jiu-jitsu tá virando esportivo, Sim. tá ficando mais profissional. Porque tem isso também, né? Mas vamos falar que há uns 20 anos atrás não era tão profissional. Não tinha liga, ou sempre teve Tinha uma a federação, tinha uma confederação, porém os atletas ainda não tinham consciência esportiva. esportiva. Tinha muitos caras que faziam pra bater nos outros na rua. Então, Defesa auto-pessoal, às vezes só, né? A defesa pessoal é importante. Eu acho que é um braço o braço mais importante do jiu-jitsu é a defesa Ou de pessoal. qualquer luta, né? Defesa pessoal. Mas o que se fazia 20 anos atrás não era defesa pessoal, era agressão. Aham. Então o cara treinava, Não era legítima defesa, não, né? o cara ele ia pra agredir. Então, por exemplo, fica desleal, né? Eu que tenho o domínio da arte marcial, bater em você, até uma crueldade. Até tem uma entrevista do Rickson Grace, que ele fala, é uma entrevista antiga dessa época que tinha as brigas, ele fala, pô, você é um valentão, você é durão, você é casca grossa,
se inscreve num campeonato. Uhum. Vai lá lutar, tira uma Com quem medalha sabe, né? de ouro com alguém que tá treinado igual você. Uhum. Aí você vai provar que você é verdadeiramente um casca grossa, um campeão. Agora, se bater alguém num bar, numa praia, na rua que é despreparado, é uma covardia. Sim. Uhum. Então tinha isso, mas graças a Deus, hoje está bem evoluído, hoje não existe mais isso. Hoje existe um respeito. Se você encontrar um faixa preta em algum estabelecimento, você pode ficar tranquilo, você vai ser o último que vai te arrumar confusão. Entendeu? Pelo contrário, ele vai até te ajudar se você estiver sofrendo algum bullying, Sim. alguma agressão. Eu acho que você tocou num ponto interessante, né, dessa questão do esportivo. Muito se fala, o futebol masculino hoje se ganha muito dinheiro, né? Agora a gente tá vivendo aí o Oriente Médio, a Arábia levando jogadores, o cara ganha aqui 1 milhão, vai ganhar 4 milhões lá. É um dinheiro assim que parece que é infinito dentro do futebol. Mas eu acho que o futebol atingiu um nível de esportividade muito grande, né? Os atletas, a consciência de que ele é uma máquina ali de esportiva, isso melhora o produto. Com certeza. Porque, querendo ou não querendo, para estar na televisão, para estar na Olimpíadas, precisa entender que é um produto ali, o esporte, que precisa ser consumido, mas para isso precisa de pessoas que têm essa consciência esportiva. E aí, consequentemente, você vai ter patrocínio, dinheiro, aquela questão toda, né? Mas agora, continuando na questão da sua história, aí você falou, começou um pouco tarde, né, com 35 para 36 anos, e aí quando você virou professor, né? Tem uma regra ali para você virar mestre, professor, como é que funciona? Então, para você virar professor, você tem que estar na faixa marrom. Aí depois a gente pode falar até sobre as faces, se quiser já emendar. Então, a gente tem as faixas coloridas das crianças, Uhum. que começa na branca, depois vai para cinza, depois da cinza vai para amarela, da amarela para laranja, da laranja para verde, e aí na verde o adolescente ele pode ficar até completar 16 anos. Aí com 16 anos ele passa para a faixa azul, né? Quando é adulto, começa a treinar, é na faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Na faixa marrom, já é permitido o atleta dar aula como instrutor, né? Um auxílio ali. Ele fica como instrutor Uhum. e um faixa preta monitorando Uhum. o treinamento dele, né? Eu costumo dizer que eu, graças a Deus e graças ao meu esforço também, eu tenho sido abençoado, né, perante a minha carreira dentro do jiu-jitsu. Porque eu comecei a dar aula de jiu-jitsu de faixa roxa, que é uma coisa que não é tão normal. Mas aí eu montei um dojo em Caçapava com a intenção, que eu morava em Caçapava, de ficar mais próximo para eu treinar mais, porque não tava dando para mim vir todo dia aqui para São José. Falei, vou montar um dojo aqui, que daí eu treino 2, 3 vezes aqui e vou 2, 3 vezes lá para São José. Eu sempre fui fissurado por treino. E aí montei o dojo e falei com o meu mestre, Flávio Oliveira, e com o mestre Careca. Falei, preciso que vocês indicam faixa marrom, preta, para dar aula no meu dojo lá, eu vou inaugurar o Tadá. E aí fui correndo atrás, só que o pessoal não gosta muito de sair daqui de São José, né? E ir lá pra Caçapava dar aula. Aí alguns falaram, eu vou. Mas no final das contas acabou que ninguém aceitou, ninguém quis ir. Porque é distante e tal, e não ganha tanto dinheiro assim. Aí eu conversei com meus dois mestres, falei, ninguém quer ir. Aí eles falaram, não, vai você mesmo, Clebão. Eu falei, não, mas eu sou roxo, eu gosto de sair na porrada. Meu negócio é competir. Eu já tinha sido campeão brasileiro, sul-americano, Open São Paulo, tava com vários títulos. Porque é o que eu sou apaixonado. Competir. Aí meu mestre Flavinho falou, não, Clebão, vai você que está preparado. Aí eu falei com o mestre Careca, ele falou, não, vai você que está preparado. Aí eu falei, puxa, então vai ter que ser eu. Já comprei tatame, tá tudo montado. Aí marquei a inauguração, o mestre Careca foi, Flavinho e tal. Até o mestre falou, ô meu filho, se alguém reclamar aí, manda ligar pra mim. Então eu falei, então tá bom, mestre. Porque o pessoal reclama mesmo. Reclama, porque fala, pô, faixa roxa, tá dando aula lá, representando a equipe Careca, Mas isso Flávio pode dar Oliveira. problema em relação à confederação, alguma coisa? Denúncia, alguma coisa? Não. Pode até dar, mas aí vamos ligar pro mestre Careca e ele Quem vai. indicou, E tal. aí ele vai dar a orientação. Porém, agora, até aconteceu um caso recente na academia do amigo nosso. Tem um órgão aí da educação física que tá dando uma monitorada nas academias Sim, é que tá abrindo muita e tá academia no geral, né? cobrando
que tenha a carteirinha da federação e que seja no mínimo faixa preta. Até marrom estão dando uma brecada, mas daí não é uma regra da equipe. Sim. Eu esqueci o nome, é do esporte. Esse é um Mas esse- conselho, Tipo alguma coisa a assim. LIF, não, é a LIF, eu tô na cabeça, é outra coisa que eu tô vendo. É um órgão que fiscaliza o professor de educação física. Aham, sim. Mas isso é CREF, tipo pra você CREF. regir a academia. Um exemplo, eu posso ser um faixa marrom que tá em uma academia que é gerida por um faixa preta, aí eu posso dar aula. Ou não, Então, em segundo geral. essa vistoria que teve do CREF, nessa academia de musculação, que é uma academia de musculação, Uhum. e por sorte, o professor que estava dando aula era faixa preta. Sim. Então ele foi abordado, aí foi solicitada a carteirinha dele, ele tinha carteirinha, ficou tudo bem. Aí só que ele perguntou pro cara do CREF. É até uma coisa que eu vou me aprofundar, tá? Pra O saber. CREF aqui, pelo que eu entendi, ele é um conselho de classe. Então é igual uma OAB, um Isso, CRC, um isso. CREA, é um órgão que fiscaliza a profissão. Então, eles estão pegando umas academias pontuais. Uhum. Então, por exemplo, se vê que tem algum faixa roxa, pode dar um problema hoje. Mas na época que eu fiz, não tinha esse controle tão grande. E aí eu comecei a dar aula. Daí eu falei, como é que eu vou dar aula, cara? Nunca dei aula na minha vida. E lá em Caçapava, como anunciou que era Careca Jiu-Jitsu, um monte de cara falou que ia. Inclusive uns faixa roxa e marrom, que ia começar a treinar comigo lá. Eu falei, e qual que era a minha preocupação? No treino, ali, eu sabia que eu conseguiria me garantir, fazer um treino bom, que eu sempre fui um bom atleta, sempre treinei bem. A minha preocupação era fazer uma posição e errar algum detalhe e o cara me corrigir. Eu falei, pô, o cara vai me corrigir na frente dos outros. Sim. Aí teve o treino inicial, mas careca tava lá, Flavinho e tal. Porque você vai pegar ali aluno que já luta, né? Então, minha Exato. preocupação não era rolar com o cara. Porque no Aham. rolar eu conseguiria me garantir, porque eu tenho algumas técnicas, sou forte e tal. Aham. Minha preocupação era na hora de passar a posição pra todos, o cara me Nossa, corrigir. Aí eu tinha tenho um amigo meu, né, o Diegão, um parceiraço. E aí eu fui conversando com ele, falou, não, Clebão, passa o básico, cara. Não vai Porque não muito. inventa muito não, vai no básico que vai dar tudo certo. Aí beleza, aí na minha cabeça eu montei uma estratégia, cara. Porque foram, acho que 2 roxos e 2 faixa azul. Um do Grace, outro do Careca. Foram começar a treinar comigo. Aí o que eu fiz na minha cabeça, coisa minha? Falei, meu, os brancos não sabem nada mesmo. Qualquer coisa que eu passar pra eles, eu vou falar, Não, se você falar Meu pra Deus, mim, você é grande Deus, mestre. cara. grande mestre das Faz rolamento aqui. montanhas. Os mais graduados já sabem alguma coisa. Aqui que eu montei minha Quando você estratégia. fala mais graduado, já seria o... Faixa azul, Já faixa Já a segunda roxa. ali, ele já vai... Já vai... Ele sabe um pouquinho mais. É. Então o que eu montei minha estratégia? Vou dar uma atenção pros brancos. Aham. E os graduados, na hora que eu for treinar, eu vou dar um pau nos caras. Porque daí na próxima aula, ele fala assim, pô, não vou corrigir o professor, não, o cara é bravo. Estratégia perfeita. Aí Deu deu certo, certo. deu certo. Tem um aluno até hoje, o Lucão. Tipo, eu falo pra até hoje, pô, meu primeiro dia que eu tava sem treinar, o Clebão matou eu com a minha cabeça. Já era, não vou questionar nada aqui, Ele tá falou, louco? vamos ficar quieto que esse cara é maluco. Uhum. E acabou dando certo. Daí depois, criei afinidade com os caras, e aí começou a treinar e tal, e foi evoluindo. E aí, de lá de Caçapava, vim pra São José, aí comecei a dar aula na academia do meu mestre, Flávio Oliveira, já como faixa marrom. Eu era o segundo professor, eu dava aula no horário das 7 às 8 e ele das 8 às 9h30. Uhum. Aí fiquei um tempão dando aula com ele. Aí graduei faixa preta. E aí nós abrimos o nosso dojo, que é em parceria com a igreja, onde a gente está fazendo um trabalho maravilhoso ali. A AMA tem nos ajudado muito, um grande parceiro. Sim. Sandra, não tem palavra para agradecer ela. O Jurandir foi a ponte aí para ajudar, para a gente estar fazendo essa parceria. Então, eu só tenho a agradecer a todos ali. Inclusive, aproveitando que você citou, né? A AMA é a Associação Missionárias Mãos Ativas, que é uma associação parceira da nossa igreja, Igreja Evangélica Missionária, do qual, né, esse movimento aqui faz parte, e tem feito um trabalho extraordinário, né, na sociedade, em São José dos Campos, aqui onde nós estamos Sim. inseridos, e o Kleber tem desenvolvido um projeto. A gente vai falar sobre o projeto Vamos mais chegar. pra frente, aí você pode falar com mais propriedade sobre Não, o projeto bacana. em si, fazer aí as propagandas e tal.
Aí você falou de quando você começou a virar professor, né? E contou essa história. E vamos agora entrar um pouquinho na questão da história do jiu-jitsu. Que a gente até aqui em off, né? Tava já conversando um pouco sobre isso. E a gente tava na dúvida aí. Conta pra gente um pouquinho da história, né? De como surgiu o jiu-jitsu. E depois essa transformação para Brazilian Jiu-Jitsu, né? É. E tem até a discussão o jiu-jitsu é brasileiro, não é? Veio do judô, né? Que a gente estava conversando sobre isso. Há sempre uma dúvida, e se quiser explanar um pouco sobre isso, a gente... Então, é bacana. Essa é uma área que eu gosto muito, porque eu sou apaixonado por jiu-jitsu. Então, eu estudei muito, tudo até hoje. Isso é um ponto importante, desculpa te cortar, Cleber, é que quando você gosta de uma coisa, você ama algo, você precisa conhecer, né? Entender a história, Sim. porque isso é muito importante. Às vezes a pessoa quer fazer algo, mas não quer conhecer a essência daquilo, né? Exatamente. É que eu tenho uma metodologia de ensino, de aprendizado, para tudo que eu faço na minha vida. Para aprender algo, eu preciso saber a origem, Uhum. né? Você fazer a conexão da origem com a atualidade. Perfeito. Então, tudo, até um comentário fora um pouquinho, como eu estou fazendo estudo bíblico com o Fernandão, Uhum. aí eu falei, Fernandão, desculpa, cara, posso comentar uma forma que eu gostaria de aprender a Bíblia? Aí ele falou, pode. Então eu falei, eu gostaria de começar desde Gênesis E ir embora. e vir, porque eu já estudo um pouco, já vi Uhum. alguns seriados, Sim. já vejo bastante coisa na internet e tal. Falei, eu gostaria de vir de Gênesis, fazendo um pente fino. Uhum. Primeira conversa nossa, a gente fazia um bate-papo sobre a Bíblia inteira. Uhum. Se você fala pra mim, lê Mateus. Eu falo, mas Mateus vem da onde? O que vem primeiro? Que livro que é ele? Uhum. Eu fico meio perdido. Sim, perfeito. Até depois eu até brinquei com o Fernando. Eu falei, pô, Fernando, eu tô vindo aprender, eu tô querendo ditar a regra de como você vai me ensinar. Você é folgado pra caramba, né? Ele falou, pô, não pode nem brigar, porque você é professor, Uhum. né, cara? Então vamos desse jeito. Sim. Mas é porque é uma metodologia que eu tenho na minha cabeça, que eu gosto de aprender a origem, Uhum. e aí vai me abrir na cabeça, de acordo com a origem, Uhum. para a atualidade. Então, o jiu-jitsu fez a mesma coisa. Eu comecei a treinar e comecei a estudar, ver vídeo, tudo que você quiser saber de jiu-jitsu, desde da época dos samurais até hoje, eu sei. Não, tudo é muito, mas uma boa Bastante parte, coisa. bastante coisa. Então, como é que funcionou? O jiu-jitsu é uma arte original dos samurais. Foi desenvolvido Bem antes de lá na Cristo, época né? feudal, que os samurais treinavam jiu-jitsu. Porém, esse jiu-jitsu era um jiu-jitsu mais completo. Tinha todas as técnicas que temos hoje, quase todas, né? Porque uma boa parte das técnicas foram desenvolvidas pela família Gracie, mas tinha várias Você acha que técnicas. a base estrutural foi lá atrás? A base estrutural foi dos samurais, Samurais. que é a parte de torção, Uhum. estrangulamento, golpes fatais. E aí envolve um pouco que a arte marcial, você já tinha comentado isso em off também, a arte marcial surge geralmente por conta de guerra, polícia, exército, Todas né? as artes marciais é para confronto, para combate, com a finalidade de se defender e atacar o oponente. Todas elas. Viraram esportivas, aí se perdeu um pouco o foco da Isso finalidade. aí. Por que o jiu-jitsu está em auge por muito tempo e vai ficar por muitos anos? Porque o jiu-jitsu nunca abandonou o braço da defesa pessoal. As outras que foram para o esportivo, Sim. que nem, por exemplo, o karatê. O karatê é uma arte marcial desenvolvida para matar. Quando foi para o esportivo, ele virou só... eu acho que nem contato não pode. É só ponto. Pum, bateu ponto. Quase encostou ponto. Então perdeu aquela finalidade. Às vezes você pega um cara que é atleta, karatê, vai para um confronto na rua, tá? Ele esquece que é defesa pessoal, né? Ele É, quer ponto. ele fica naquele, né, tô só treinando ponto. E é uma coisa que tem acontecido também com uma boa parte dos atletas do jiu-jitsu. Por quê? Focando só em competição. Até eu ouvi uma entrevista do Royce Gracie, que ele falando que o jiu-jitsu não pode perder a essência da defesa pessoal, porque a hora que você tiver com sua esposa, teu filho, numa situação crítica, onde a polícia vai demorar para chegar, não tem ninguém, você precisa se defender tua família, você não vai falar para eles assim, vou sentar, fazer guarda. Ah, não, você é muito mais pesado que eu não vou lutar com você não, porque você é absoluto. Não tem isso.
Então, mas só que a maioria das academias mantém ainda a linha da defesa pessoal. Eu mesmo, Uhum. eu dou 100% defesa pessoal. Eu Uhum. ensino minhas alunas, mulheres, os adolescentes, os mais Já fracos. teve algum testemunho de alguma aluna que conseguiu se defender no dia a Teve, dia? De teve, algum ataque, alguma coisa? Até uma aluna me mandou mensagem: professor, eu vou falar com o senhor já antes que falem que eu bati, porque eu falo pra eles. Se eu descobrir que usou jiu-jitsu pra oprimir alguém, Sim. Uhum. será punido Bullying, no essas dojo. coisas, né? É, Você fala. exatamente. Só que também eu já oriento eles, não é pra ficar apanhando na rua. Uhum. Aham, sim. Então a orientação é: veio um agressor? Não quero, deixa eu quieto, Aham, sai de perto, chama o professor, chama o pai, aham. chama a mãe, evita ao máximo. Pô, tô num lugar, num canto, num lugar escondido na escola, ou indo embora, Uhum. numa viela, não tem o que fazer. Eu evito, ou não quero, não... vai saindo. Você vê que não tem como. A outra pessoa veio pra te oprimir, pra te agredir, usa a arte marcial pra se defender. Aí Perfeito. essa menina me mandou mensagem: professor, o menino na escola veio pra me bater. Eu acabei usando um golpe de jiu-jitsu e me defendi. Ela fez certinho o que eu falei. O Uhum. menino veio, ela não quer, não quer. A hora que o menino fez assim pra dar um murro, ela foi e deu uma shibarai, Uhum. que é um Que é golpe, um... uma rasteira com o pé por baixo. Pum! O menino caiu com as costas pro chão. Aí ela foi saindo com a amiga dela assim, ó. Falei pra você que eu não queria briga e saiu fora. O menino ficou assim. Porque tomou um quedão Toma um que Aham. susto, né? A assusta. menina, né, ainda. Menina. Uhum. Então ela soube se defender, é o que a gente Uhum. orienta. Sim. E o jiu-jitsu das artes marciais é a que tem mantido mais essa linha da defesa pessoal. Nem o Que judô tanto? Não. não, é tudo Tanto esportivo. que a galera tem um brinco assim. Olimpíada, né? A galera É, brinca assim que fala que a vida é um eterno absoluto. Então você não vai falar, ah, você não é no meu peso, eu não vou lutar com não tem você. Você tem como. que Uhum. aprender a se Então o defender. jiu-jitsu é legal por causa disso. Uhum. Você aprende a se defender. Tem Uhum. vários alunos meus lá, já de mais idade, que entrou pra isso. Fala, pô, Kleber, eu passei constrangimento, tava numa lanchonete com a minha esposa, o cara veio, me agrediu verbalmente, eu fiquei com vergonha, tive que ir embora. Então, não é que você vai agredir o cara, mas quando Sim. você faz jiu-jitsu, não sei, acho que as pessoas, mesmo que você não tenha a orelha estourada e tal, a sua forma de se portar, de falar, de conversar com a pessoa, o cara fica meio com receio. Uhum. Porque o lutador de jiu-jitsu ele já geralmente fala baixo, Uhum. o cara vai vir querer gritar, ô meu amigo, eu não quero briga não. Uhum. O cara que tá agressor, ele fica meio Uhum. com o pé atrás. Vamos supor, se você for mais baixo, mais magro, Uhum. se você falar com tranquilidade, sem ficar com medo, o cara fala, opa, ou esse cara tá armado, Ou ele ou tem esse seguro cara, do que ele faz, né? quer dar uma segurança muito grande. Uhum. Isso, a segurança dá medo no agressor, porque o agressor geralmente ele grita para mostrar força, Uhum. ele quer fazer show, ele quer vir te oprimir com Pra botar gestos medo para mesmo. botar medo. Aí ele faz todas essas artimanhas que Uhum. é um sintoma de pessoa fraca. Uhum. Aí ele Mental, né? é Fraca mental, principalmente, Exato, mental. né? exato. Aí ele vê que você tá calmo, ô meu amigo, Uhum. não quero rolo não, cara, deixa eu tranquilo aqui, falando baixo, tranquilo, sem medo, cara. Opa, deixa eu sair fora. Então, na maioria das vezes, você não precisa nem combate. Uhum. Só a sua postura de lutador de jiu-jitsu já se coloca numa posição superior e evita um monte de coisa. Legal. Aí eu acabei te cortando, né? Quando você estava falando dos samurais, né? Que Então, geralmente as artes marciais começam com o exército, né? pois é, então o jiu-jitsu começou com nos samurais, com os japoneses. Uhum. Só que era uma arte mais ampla, né? O que acontecia? Eles treinavam várias técnicas que tem no jiu-jitsu hoje, treinavam técnicas de espada, Uhum. treinavam técnicas Ah, que eles usavam armas, de né? lanças. Uhum. Então tinham várias técnicas compostas Sim, no jiu-jitsu. perfeito. Isso aí foi levando de geração em geração no Japão. Quando que começou a difundir o jiu-jitsu? Depois da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Por quê? É mais recente, vamos dizer assim. Mais Bem recente. mais... Porque o Japão se aliou à Alemanha. Uhum. E os aliados foram combater o Japão, a Alemanha. Uhum. E os Estados Unidos estava invadindo o Japão, houve o confronto no fronte, né? E aí, no corpo a corpo, os americanos começaram a invadir o Japão. Americanos tudo alto, Grandão. forte.
no corpo a corpo começou a perder pro japonês. O Uhum. japonês começou a matar o americano. Quebrava pescoço, quebrava braço, quebrava o pé. Só que a quantidade de americanos e a força bélica era muito muito grande. superior, acabou dominando o Japão. Uhum. Só que uma das exigências, dentre milhões que tiveram lá, dos aliados com relação ao Japão, uma das coisas que os americanos pediu que ensinasse A luta. aquela luta que estava no front. O japonês, muito inteligente, falou: meu, se eu ensinar tudo, Ah, esses caras vão escravizar dominar a o gente mundo, pro né? resto da vida. Vão oprimir a gente. Pro resto da vida. O que o Japão fez? Ele foi e criou o judô. Uhum. E aí colocou Konde Koma, já era um grande mestre há muito tempo, uma referência dentro da arte marcial, um dos caras que hoje o judô e o jiu-jitsu devem muito a ele, Uhum. né? Como o mestre do judô. Uhum. E aí começou a ensinar o judô para os americanos, logo na sequência virou olímpico, Uhum. e o judô explodiu, hoje é uma grande arte marcial. Porém, depois da Segunda Guerra Mundial, vários japoneses saíram do Japão, não tinha condição de viver no Japão, né? Escassez de tudo. Muitos vieram para o Brasil? Muitos. Dentre esses muitos, veio um mestre do jiu-jitsu, que é o Mitsui Maeda, 1904. em 1904, Ah. que era chamado de Konde Koma. Esse mestre Mitsui Maeda, ele foi trabalhar na empresa da família Grace, Uhum. do patriarca Gastão Grace. Uhum. E Gastão Grace, Empresa do quê, Gaiti? acho que era de têxtil, Teixeira. fazia roupas. Uhum. Tanto que hoje a família Grace já criou a cultura de fazer o próprio kimono. Eles já faziam desde a época do Carlos Esse é o melhor Grace. kimono que tem? Não Não tem isso Não muito, tem, assim. não. Uhum. Eles são personalizados, Eles personalizaram, eles têm a fábrica de kimono deles. E kimono, assim, não tem muito um padrão. O cara pode ter detalhe. Não, tem padrão. Tem um padrão Tem um básico, padrão mas- básico que tem que ser azul, branco ou preto. Uhum. Você não pode chegar com kimono vermelho, verde e tal. Na Olimpíada, o judô é só branco e azul, O né? branco e azul. O jiu-jitsu liberou o preto também. Uhum. E aí você tem um limite de pets, que é de patrocinador da equipe pra você colocar, pra Tá. poder competir, né? É igual time de futebol, o cara bota um É até milhão, parecido. Pode pôr bastante patrocinador, Sim. tá? Só que tem um limite ali que você também, pra você não distorcer a cor do kimono. E aí, Mitsui Maeda foi trabalhar na empresa do Gastão Grace. Foi muito bem tratado. Uhum. E aí a família dele foi muito bem tratada. E o japonês, eu conheço um pouco da cultura, ele é um povo bem fechado. Porém, se você faz algo bom para eles, eles querem de qualquer jeito ser grato e te recompensar por isso. É um povo muito inteligente, um povo muito sábio, né? E aí o Mitsui Maeda falou pro Gastão, falou: Gastão, eu não tenho o que te oferecer em dinheiro, te pagar pelo que você fez por mim e pela minha família. Nós estávamos numa condição miserável no Japão, viemos para cá, onde a gente tem uma vida muito boa. O que eu posso te fazer é ensinar teus filhos uma arte marcial que eles vão levar pro resto da vida. E aí, Gastão, Konde Koma, começou a ensinar o primeiro filho de Gastão Grace, que foi o Carlos Grace, que era o mais forte da família. E aí começou a ensinar o Carlos Grace. E aí, na sequência, veio uma história de um monstro, que é o Hélio Grace. O Hélio Grace, aí que começou o Brazilian Jiu-Jitsu. Porque o Hélio Grace, ele era magrinho, franzino e doente. Doentinho. Então o pai dele não deixava ele treinar o jiu-jitsu. Ficava com medo de ele se quebrar. Porque o Konde Koma era japonês, não era grandão, mas era forte, atleta. Desafiava várias pessoas no circo, na época, antigamente tinha luta, né? Ele ia, desafiava, ganhava de todo mundo. Outras categorias também. Outras artes marciais, outros pesos. Sim. Então a origem do jiu-jitsu, do Brasília Jiu-Jitsu, já veio desse desafio. E aí só o Carlos que treinava, e tinha outros irmãos também que eram fortes e treinavam. E o Hélio não. O pai dele falou: não, você não vai treinar, não. Só que o Hélio é muito disciplinado, então ele assistia todos os treinos, ficava sentadinho lá assistindo. Só vendo. Só assistindo. Um belo dia lá, o Carlos Grace não foi dar aula. Teve um compromisso, não foi. E o Hélio tava lá, porque a academia era na casa deles lá e tal. E chegou um aluno para ter aula. E aí perguntou pro Hélio, falou: Hélio, cadê o Carlos?
Eu vim pra ter treino, pra treinar. Aí o Hélio falou assim, ó, o Carlos não veio hoje, teve um compromisso, mas eu posso dar aula pra você. Ah, então tá bom, você pode dar aula, então tá combinado, vamos dar aula. Então, o Hélio amarrou a faixa e deu aula pra ele. E ficou quieto, não falou nada. O rapaz voltou pra próxima aula, foi treinar com o Carlos, falou, Carlos, poxa, eu queria treinar com o seu irmão, cara. Com o Hélio. Pô, adorei a aula dele, o cara é muito... Daí o cara falou, não, mas pera lá, o Hélio não dá aula. Como é que ele deu aula pra você? Não, no dia que você não tava aqui, ele me deu aula, pô, o cara é bom. Aí o cara falou, chama o Hélio lá pra mim. Ixi. Chamaram o Hélio. Ô Hélio, você deu a aula? Dei. Rapaz, ele elogiou, gostou do seu treino, você vai dar aula agora. E aí ele começou a dar aula. A aula não necessariamente você precisa lutar com o aluno? Ou tem que Tem lutar? que lutar, Precisa. tem que Tem que lutar. lutar. Hoje tem várias metodologias, várias escolas que põem o combate após 6 meses, 8 Aham. meses, Primeiro é só técnica, só estudo. técnica e tal. Eu não, particularmente, é uma opinião minha, o que eu faço no meu dojo. Uhum. Eu acho que o atleta, do primeiro treino, ele já tem que fazer o combate. Uhum. Pra ele sentir como é e pra ele ver se é aquilo mesmo que ele quer. Senão eu fico te segurando lá 6 meses, 8 meses, põe isso no primeiro combate, depois de 8 meses, fala, pô, não é isso que eu quero. Uhum. Pô, o professor Sim. deixou 8 meses pra mim fazer. Só que eu faço o primeiro combate com orientação. Sim, sim. Então você vai fazer o treino lá comigo, vai fazer todo o movimento, vai fazer o alongamento, aquecimento, as posições, e a hora de fazer o primeiro rolo, você vai fazer comigo. Uhum. Eu vou te mostrando, ó, faz isso, faz aquilo. Óbvio, de uma forma mais leve. Bem ali, leve, né? vou deixar você fazer os golpes, Uhum. você fazer as posições, eu vou estar ali só para te orientar. Uhum. Aí a segunda aula, você vai fazer comigo e com um graduado meu que já está orientado e treinado para isso. Uhum. Aí ele vai fazer com você. E aí vai indo gradativamente. A hora que você vê, você tá com 1 mês e meio. Você já tá fazendo força com o pessoal que já tem mais E nem graduação. percebeu. Nem percebeu. Já tá gostando, já tá É aquela. inserido. Eu comento com meus alunos. É uma metodologia de jiu-jitsu no seu tempo. Uhum. No seu tempo eu vou colocando. Você não vai no tempo da Esther que já tá 6 meses, né? Porque tem algumas academias que você tem que fazer tanto desde o alongamento, aquecimento, igual quem tá lá 1 ano, 2 anos, 3. Não, Não existe até um no tempo específico. aquecimento, eu falo, ó, a gente tá correndo. Uhum. Você tá meio ofegante, fala, pode andar, né? Vai andando, vai Sim. caminhando. Começou a rolar. Ela tá fazendo um monte de rolamento. Você ficou tonto no segundo. Vai caminhando. Eu seria isso. Vai caminhando. Então é no seu tempo. Exato. No seu tempo, vai chegar uma hora que você vai conseguir passar ela, se você Uhum. se dedicar mais. Uhum. Então, hoje tem isso aí, eu faço isso aí. E na época, o Hélio Gracie, só de olhar, é o que eu falo para meus alunos. Tem gente que às vezes se machuca, fala, professor, eu tô machucado, eu não vou conseguir treinar. Eu falei, vai lá, põe o kimono, sente a energia do dojo, senta e olha. Sim. Que olhar, aprende. Nós temos a experiência do grande mestre, o maior mestre de todos os tempos, que foi Hélio Gracie. Aprendeu Começou todas as técnicas, olhando. começou a dar aula, porque na época não tinha o material humano que nem tem hoje. Uhum. O cara tinha um conhecimento um pouquinho maior, ele dava aula para os que não tinham Não nada. tinha vídeo no YouTube, não tinha Não nada. E é tinha nada. interessante também você falando disso, porque não tinha a questão da graduação de Não faixa tinha, era também, tudo né? branca, tudo branca. Tudo branco. Era tudo Aham. branco, porque não tinha, começaram todos juntos. Aí com o passar do tempo, foi se graduou, a família Gracie foi se graduando tanto que os mais antigos, os grandes mestres são da família. Sim. E aí depois foram vindo outros mestres, foi graduando. E aí o Hélio Gracie foi o responsável, juntamente com o seu irmão mais velho, Carlos, para o desenvolvimento do Brazilian Jiu-Jitsu. Uhum. Porque o Hélio, como ele era magrinho, franzino, ele adaptou a luta do jiu-jitsu para a condição franzina dele. Uhum. Foi onde saiu diversos golpes, onde o menor e mais magro É consegue muito comum estruturar. isso, né? Muito comum, porque virou a origem do Brasil do Jiu-Jitsu foi isso. Porque o menor brasileiro ganhando não tem maior. uma estatura muito alta, Não né? tem. Meio mesclado, né? Mesclado, exatamente. Então, por isso que se criou o Brazilian Jiu-Jitsu. Porque a família Gracie pegou essa arte, desenvolveu e criou todas essas chaves infinitas que temos hoje, foi desenvolvida no Brasil. Uhum. E aí teve também uma formalização disso. A federação, os grandes mestres
do judô, em conversa com os mestres do jiu-jitsu, fez essa transmissão de origem, passando o jiu-jitsu para o Brasília Jiu-Jitsu. Então, por isso que a gente fala que o jiu-jitsu é Brasília Jiu-Jitsu, é do Brasil. Porque o Japão já não levantava mais essa bandeira há muito tempo e formalizou a transferência do direito da arte para o Brasil. Então, se você for no Japão lá hoje, fala, jiu-jitsu, onde tem academia de jiu-jitsu? Vai ter, mas vai ser professor do Brasil que tá dando aula lá. Perfeito. E aí, você já tinha comentado comigo também em off sobre a questão que tem surgido o American Jiu-Jitsu, né? A gente Isso. fala que o americano, ele não gosta muito de importar as coisas, né? Ele tem essa dificuldade. Tem. E aí, mas basicamente, se você quiser explicar melhor, a metodologia é a nossa, né? É igual eu costumo comentar, que é igual o Muay Thai. Que Muay é Thai tailandês ali, né? Aí entrou nos Estados Unidos, o que o americano fez? Tailandês, mas Não, americano. não, ele transformou no kickbox. Ah, É parecido? Bem parecida, bem O Muay parecida. Thai é o que dá a canelada? É que dá canelada, O kickbox também dá canelada. dá bem da Aí canelada. qual que vai ser a variação, Eu acho né? que o kickbox, eu não conheço a fundo, né, as artes. Uhum. Mas acho que o kickbox não dá cotovelada. Uhum. Eu acho, não sei, Sim. posso estar errado, os mestres me desculpem. Mas o americano, ele é tão soberbo Uhum. que ele não quis deixar como Muay Thai. Ele criou o kickbox, aí pegou o Van Damme, fez os filmes lá do Aí pronto. Dragão Branco. Todo mundo esquece o Muay Thai e é kickbox. Só que você não adianta, é como tudo na vida. Você não adianta você querer pegar algo de alguém e dar uma modificadinha e falar que é seu. Você tem que criar o seu. Tanto que o kickbox é uma arte muito boa. Tenho grandes mestres amigos meus que são bons, respeito demais. Tem gente que fala muito bem do Porém, kickbox. você vai para MMA, a maioria dos atletas treinam Muay Thai e Jiu-Jitsu. Entendeu? A maioria. Então, não adianta o americano querer pegar o jiu-jitsu agora e falar American Jiu-Jitsu. Todo mundo vai saber que a origem é brasileira. Mas isso é bom. Tem muita gente que fica bravo do americano querendo Demonstra um adotar. patriotismo, né? Não, mas é bom até pro brasileiro, que nem começaram a desenvolver lá, através de vários professores do jiu-jitsu foram para lá, mostraram pro americano que a arte é melhor, que a família Grace foi para os Estados Unidos, mudou para lá. O Rorion Grace foi junto com o Royce, com o Rickson e os Mudaram outros pros irmãos. Estados Unidos. Mudaram para lá. O que eles fizeram? Montaram academia na garagem deles e começaram a treinar entre eles. E começaram a ir nas academias nos Estados Unidos, de karatê, de boxe, de kickbox. E começou a desafiar de karatê. Desafiar os caras, quem que é os melhores aí? Somos nós. Quer fazer um desafio? Tem aqui 5 irmãos aqui. Vocês pegam os seus 5 faixa preta melhor aí, do karatê, do Muay Thai, do kickbox e Vamos tudo. pro fight. Vamos. E começou a ganhar de todo mundo. Todas as academias, foi ganhando. Aí chamou a atenção de 2 empresários americanos. Foi aonde eles conversaram e criaram o UFC. O UFC foi uma criação, O UFC é de quando? É recente, né? Novo. é novo, a data exata eu não sei. Anos 90? Mas quem 2000? criou o É UFC, o Dana White, né? não, foi a família Ele é Grace. empresário só, o Dano Ele é White, né? empresário. Investidor, é quem bota o dinheiro. O que aconteceu? Quem criou o UFC foi a família Grace. Aquele modelo do octógono foi a família Grace. Foi o Rorion e mais alguns irmãos e o Hélio Grace. E o Carlos Grace O também. UFC é uma união de várias... Várias artes. Várias Por quê? Qualquer uma pode entrar A lá. família. Qualquer um pode. É que eu digo assim, qualquer luta pode entrar na Às vezes Qualquer o UFC. cara luta. vai dominar uma mais que a outra, mas ele... Qualquer Então arte. lá, cotovelada, soco na Só que a cara. origem foi da família Grace. Perfeito. O que a família Grace fez? Ele quis mostrar pro mundo que o jiu-jitsu era superior a qualquer arte marcial. Então começou a lançar aqui no Brasil vários desafios. Desde a época do Hélio. Hélio, o Carlos e os demais irmãos. Saiu desafiando todas as artes marciais no Brasil. Se eu jogar no YouTube, você vê. Eles ganhando de 99% ganhando de todas. Aí isso foi estendendo para os filhos deles. Que é o Rickson, Rorion, Royce. Depois os sobrinhos Renzo, Ryan. Foi descendo essa intenção de provar para o mundo que o jiu-jitsu era melhor. E aí chegou nos Estados Unidos. E aí a família foi ganhando de todas as artes marciais. O americano é muito inteligente. Viu isso, 2 americanos lá, empresário,
pegaram juntamente com a família Grace, que a família Grace criou, levou o projeto, tem no YouTube aí, o projeto do Octógono desenvolvido pela família Grace. Eles desenvolveram, eles fizeram o projeto e criaram junto com esses dois empresários, o UFC. Aí depois do, acho que o UFC 10, não me recordo, a família Grace vendeu para os outros dois empresários. Eles fizeram proposta na época, acho que 7 milhões de dólares, alguma coisa assim. E aí vendeu e a família Grace ficou focada só em treino, em atletas e tal, mas quem criou foi eles. E os primeiros não era MMA, artes marciais mistas. Era um campeonato para provar qual arte era melhor. Legal. Então tinha o Royce Grace, que foi escolhido pela família Grace, que nem era o mais forte. A família Grace escolheu ele porque realmente ele era o intermediário, né? Nem mais o mais fraco e nem o mais fortão, para não falar que, vamos supor, poderia colocar o Rickson. Mas ele é tão inteligente que ele falou: se eu botar o Rickson, vão falar que é porque ele é forte. Então vou botar o Royce, que é mais magrinho, para mostrar que a arte nossa é superior de qualquer um. Aí o Muay Thai mandou o cara, Sumô mandou um cara, boxe, o wrestling, e o Royce ganhou de ganhou de todos. Você pode jogar no grupo aí, no YouTube, você vai ver. Ele lutou com um cara do Sumô de acho que 190 quilos. E ele tinha acho que 70 quilos. E ele ganhou do cara. Então foi provado em rede mundial que o jiu-jitsu era a arte superior. Ele ganhou, se não falei, meu acho que foi o primeiro UFC, fazendo várias lutas com vários, até ele ganhou o segundo. E aí ele ia de kimono, cada arte ia com a sua roupa. E foi comprovado que o jiu-jitsu era superior a qualquer arte marcial. Aí de lá pra cá, as outras artes marciais começaram a treinar também jiu-jitsu. E aí foi que parando hoje é artes marciais mistas. Mas a base do MMA é Muay Thai e jiu-jitsu. Se o cara não souber essas duas artes, ou por exemplo, do Muay Thai, se souber um karatê Kyokushin, entendeu? Aí ele tem que ter uma arte em pé e tem que ter Ele jiu-jitsu. vai sofrer se ele não tiver. Se ele não tiver um dos dois, ele vai ter dificuldade, porque Sim. todos têm. Hoje em dia todos têm. Agora uma pergunta boa. Dá pra viver de luta? Porque você começou com 34, 35 anos na luta, né? Começou a lutar. E você tem só seus outros negócios, né? Suas outras profissões, né? Sua outra profissão. Aí você pode até falar sobre isso. E o porquê, né, que você iniciou, não sei se você comentou no começo, eu não prestei atenção, mas por que você entrou, né? Dá pra viver financeiramente disso? Dá pra alguém iniciar ali jovem, né? Que muitos que vão nos assistir é jovem e tal. Dá pra iniciar no jiu-jitsu e ter uma carreira financeiramente bem sucedida? Eu entrei no jiu-jitsu como eu falei no começo, por Hobby. livre, espontânea hobby obrigação. mesmo. Um hobby ali, né? Não, meu foi livre, espontânea obrigação mesmo. Um amigo meu, Natanael, Verdade. me convidou lá. Perfeito. E... Não, você vai, eu E fui pronto. de laranja, Aham. apanhei pra caramba, me apaixonei pelo Verdade, esporte. Mas nem pensava em questão financeira, até porque na época que eu comecei também, era muito difícil. Hoje ainda continua difícil, mas na época era muito mais difícil. Então eu acabei ficando no jiu-jitsu devido a me apaixonar pelo esporte, me apaixonar pela a disciplina, o respeito, tudo que envolve o jiu-jitsu, que a gente costuma falar, o jiu-jitsu não é uma arte marcial. Você entra pro jiu-jitsu, você acaba entrando pra uma família, porque você faz contato com as pessoas. E o que é muito legal do jiu-jitsu, por isso que eu falo para as pessoas, tem que escolher legal a academia que você entra. A maioria, 99%, são academias boas. Por quê? O jiu-jitsu, por que é apaixonante? Você pega e você tem muito contato com as pessoas. Tem muito contato com as pessoas. Então, o jiu-jitsu é um contato físico, né? Você pega, vai tocar na mão, você acaba abraçando a pessoa, você vai dar um golpe, tá sempre com contato. Então, as energias entre as pessoas, elas passam através do contato. Então, quando você tá numa academia com pessoas boas, o que acontece? Você vai trocar energia com as pessoas, por isso fica aquela energia boa. Então, isso eu acabei caindo
numa equipe que tinha muitas pessoas boas, e aquela energia começou a passar entre as pessoas e foi dando mais prazer em lutar, e aí fui conhecendo mais com relação ao esporte, foi me fascinando cada vez mais, e aí eu comecei depois, com muito tempo, agora já na faixa marrom, em pensar na questão financeira. Então, até então, enquanto eu não dava aula, eu não tinha pensado. Era mais esporte, mais lazer, é mais para poder higiene mental também. Uhum. Porém, graças a Deus, de uns anos para cá, o jiu-jitsu está começando a ficar, se transformar numa profissão rentável, Uhum. né? Competições, Não, patrocínio. nem muito, é mais a Visibilidade, questão talvez. de carreira mesmo, né? Uhum. Quando a pessoa hoje está sendo desenvolvido bem a parte do atleta. Uhum. Tá. Até essa questão que a gente estava falando do americano, né? E isso E colabora um pouco, né? Querendo ou não, isso exatamente. aumenta um pouco da O que visibilidade. acontece? Tem duas linhas que eu falo para meus alunos. Tem a do competidor e a do professor. A do professor já está bem estruturada no mundo, já faz um tempinho, faz uns anos bacana aí, uns 10 aninhos mais ou menos. Então, por exemplo, hoje você é faixa preta, você tem porta aberta em Abu Dhabi, no Catar, Uhum. Estados Unidos, Austrália, Canadá, todos os lugares. Você tem amigos que deu aula Eu fora? tenho amigos, mas se você for sem amigo nenhum, falando que você é um faixa preta, se tiver uma didática boa, Não, mas eu digo assim, você tem amigos que chegou a dar aula fora? tem amigos que dão dando aula Uhum. fora, Uhum. porque o jiu-jitsu chegou no patamar, o Brasília Jiu-Jitsu, em que até o Cyborg falou num podcast. Se você é advogado, médico, engenheiro, você vai para fora do país, não serve de nada. Não serve de nada. Você vai trabalhar como Tem as validações, ajudante, mas é muito difícil, em né? algum país ou outro, É, muito sim, raro. sim. Então você vai chegar lá, todo o seu trabalho de anos não vai ser usado para nada, Uhum. tá? Você sendo um faixa preta de jiu-jitsu, qualquer lugar do mundo você tem porta aberta. Você vai chegar primeiramente, vai chegar no país, vai ver uma academia de jiu-jitsu, você já vai ter um local para você ficar. Uhum. Que a família, a comunidade do Vai jiu-jitsu, te um ajuda, abraçar. todo mundo se ajuda. Uhum. E aí, automaticamente, alguém daquela academia já vai te arrumar um trabalho. Vamos supor que não tem uma vaga como professor ali, você vai arrumar um trabalho e vai treinar com os caras. Uhum. Você sendo um bom professor, tiver uma didática boa, um bom relacionamento, Aprende a falar a língua, automaticamente, né? às vezes nem você tem que saber os comandos Aham. básicos do treino, não precisa nem ser fluente. Aham. Automaticamente, aquele professor, vendo em você qualidades de um bom professor, já vai te alocar ali para você dar aula para um kids. Uhum. Então abre portas no mundo inteiro. Então Uhum. eu falo para meus alunos, foquem no jiu-jitsu. Ah, professor, mas eu quero ser engenheiro, quero ser médico. Pô, bacana, top. Seja também. Mas não deixe o jiu-jitsu. Conquiste a sua faixa preta. Que ela vai te garantir. Alguma coisa. Não, que Muita coisa. jamais você vai Uhum. passar fome na sua vida. Uhum. Você não vai, pode ser que você não tenha uma vida magnífica, seja um grande campeão, seja um professor com muito aluno. Daí isso aí vai depender do seu esforço. Uhum. Mas se você tiver a faixa preta, você não vai passar fome nunca na sua vida. Qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer academia que você for, se você tiver uma didática boa, você vai dar aula, você vai conseguir viver, ter uma vida boa e dar uma condição boa para tua família. Uhum. Então, tá se desenvolvendo muito, graças à família Grace e a outros mestres que trabalharam muito em cima disso. Hoje, em Abu Dhabi, para você ter uma ideia, até um outro ponto, se a gente tiver tempo, eu queria falar sobre a parte do Renzo Gracie com o Sheik de Abu Dhabi. Uhum. Pode falar, Hoje, pode falar. hoje em Abu Dhabi, temos lá diversos faixa preta dando aula lá. Por quê? O Renzo foi para os Estados Unidos, montou a academia dele lá. E o Renzo é um dos campeões muito top que tem no mundo hoje. Uhum. Vários títulos. E ele tem um jeito explosivo. Sai na porrada, ele gosta muito de no-gi. Então ele montou a academia dele lá e dava aula. De no-gi e de gi. Gi é kimono, no-gi é sem kimono. Ele dava muita aula. E um sheik, junto com os seus patriotas que moravam nos Estados Unidos,
Porque lá em Abu Dhabi, no Catar, eles gostam muito de luta. Eles fazem sambo, eles faziam karatê, kung fu, muitas artes marciais, eles gostavam muito. Ficou sabendo que tinha essa academia nos Estados Unidos do Renzo. Aí o Sheik mais os amigos dele foram lá treinar. Falaram, vamos lá ver o que é esse Brasília Jiu-Jitsu aí, ver se os caras é bom mesmo. E foram lá saindo na porrada no treino do Renzo lá. Aí o Renzo conta numa entrevista que os caras foi uma guerra lá. Mas terminou o treino, se abraçaram, porque o jiu-jitsu tem muito disso. Diferente de algumas outras artes marciais. Tem outras artes marciais, você sai na porrada, terminou, você nem olha pra cara do cara, você vai embora. O jiu-jitsu não, né? Se abraçando. Sai na porrada, abraço, obrigado, cara, você me finalizou. Depois você me ajuda, como é que você fez aquele golpe? É uma coisa da origem do Brasília Jiu-Jitsu. Que juntou. Você acha que isso tem a ver um pouco com o Tem, brasileiro? totalmente. Né? O Japão não tem isso, Sim. né? O Japão é a técnica, terminou, os caras até, na época, era desonra perder pro outro e tal. Isso aí é coisa do Brasília Jiu-Jitsu. Terminou, saiu na porrada, abraço, obrigado, cara. Ô, legal. Então, o Sheik ficou apaixonado por isso. Falou, caramba, esses caras é doido, mano. Os caras saem na porrada e depois se abraça e toma café junto e vai comer o negócio junto e faz amizade. Se apaixonou. Começou a treinar, treinar, treinar. E aí, junto com a porrada, vem essa parte fraterna do brasileiro e vem a parte da disciplina também. Pô, você entrou, você tem que reverenciar o dojo, cumprimentar os mais graduados, respeitar só o mais graduado que fala. O mais graduado que passa a técnica, que é o professor. Então essa disciplina foi entrando na cabeça do Sheik. E o Sheik, como todo jovem, era rebelde também. Aí ele voltou para Abu Dhabi, outra pessoa que ele estava treinando lá. O pai dele falou, meu, o que você está fazendo? Por que você mudou assim? Ah, não, tô fazendo uma arte marcial, Brasília Jiu-Jitsu, tal, tal, tal. O pai dele falou, chama o seu mestre, eu quero conhecer ele. Aí o Renzo fala, né, que o Sheik ligou pra ele e falou, ó, meu pai quer te conhecer, vem pra cá, tal, tal, tal. Vai pro aeroporto, tal dia, vai ter um cara te esperando lá. O Renzo fala que tava esperando chegar um cara lá, plaquinha, Renzo Gracie, com a passaginha econômica pra ir, né, meu? Falou, só andava de classe econômica na época, ele falando. Então que chegou lá, o cara foi, conduziu ele, tava um jato presidencial do Sheik esperando ele, mano. Só pra ele e pros alunos dele. Ele entrou, já ficou com medo. Falou, caramba, cara, será que eu bati muito no cara? Os caras vão me Vai dar ruim prender lá. aqui isso. Você vê a entrevista dele, você dá risada. Uhum. Aí ele falou que chegou em Abu Dhabi, veio a comitiva do Sheik, o filho dele, tudo de turbante. Ele foi chegando perto, daí ele viu pelo rosto que o cara que ele tava saindo na porrada e dando aula era filho do Sheik de Abu Dhabi. Foi recebido com honras lá, ficou no palácio junto do rei, tal, e o rei falou, ó, eu quero que você ensine essa arte marcial pro meu povo. Aí começou lá. Aí começou a dar aula pro exército, Trouxe mais professores? trouxe mais professores, aí o Sheik ficou apaixonado, foi ficando apaixonado, até que o Sheik transformou numa matéria obrigatória em Abu Dhabi. Desde da pré-infância lá, é obrigatório fazer jiu-jitsu. E aí com isso foi exportando vários professores para Abu Dhabi. Hoje tem muita gente, tem vários alunos aí que se transformaram em faixa preta, que é de comunidade, que hoje tem uma vida maravilhosa lá, ganha muito bem através do jiu-jitsu. Isso aconteceu também nos Estados Unidos, tem da Austrália, tem em todo lugar do mundo. Você pegou uma faixa preta, você tem garantia que você vai ter um bom trabalho. Aí você vai ser próspero, vai ganhar muito dinheiro, vai depender do seu esforço. Legal, legal. Agora entrando um pouquinho do que a gente tinha falado no começo sobre a AMA, né? E a Igreja Evangélica Missionária também. Como que surgiu, como que iniciou tudo isso? Mas isso aí foi uma junção divina, né? Vamos falar que Deus que uniu os propósitos. Porque eu já tenho um projeto social Asas do Jiu-Jitsu faz 3 anos. Onde eu comecei a dar aula dentro da Santa Cruz 2. Tinha um rapaz lá que trabalhava comigo. E aí ele me convidou para dar uma força numa festinha que ia ter lá. E aí eu peguei e falei, não, bacana, mas o que precisa? Ah, precisa de sorvete. Mas daí eu falei, ó, eu quero, mas eu quero ir lá entregar o sorvete. Eu não quero que simplesmente pegar, te dar um dinheiro e você vai lá e comprar o sorvete. Quero te ensinar. Eu quero ir lá entregar, porque eu sempre fiz
caridade. Sim. Até esse encontro com a igreja missionária deu certinho, que eu sempre fui um missionário. No meu jeitão ali, eu Aham. sempre levei uma Ajudando. palavra boa, sempre ajudei várias comunidades, fazia campanha da agasalho, eu ia entregar as coisas pra rua, eu entrava em tudo quanto é comunidade. Minha mãe falou, você é maluco? Isso Eu sempre entrava foi algo sozinho. que ardeu no seu Sempre, coração. desde A comecei a trabalhar, empatia pelo peguei meu próximo. primeiro salário e já ajudava os outros. Uhum. E nunca tive medo. Entrei em várias comunidades aí. Os caras falaram, você é maluco? Eu falei, não, eu chegava pro cara, ó, como é que faz? Eu preciso Isso antes mesmo de você lutar. antes de lutar. Porque às vezes o cara pode pensar, você é fortão Lutador, e tal, não. aí é fácil. Não? Eu sempre tive essa tranquilidade. Entrava em todo lugar, naquele Pinheirinho que tinha lá no Zona Sim, Sul. lembro. Faz tempo, Entrava sim. lá. Até eu lembro que eu trabalhava na Embraer. Uhum. Algumas amigas ajudavam, né? A hora de ir fazer doação, a mulher ia com bolsa da Vitor, não sei que Vitor, não sei do que lá. Aham. E relógio. Eu falei, meu, deixa no carro também. Sabe? Você não Precisa também quer exagerar, né? exagerar, Tem um né? limite. Porque não tem noção. Mas Aham. sempre respeitaram. Uhum. Sempre respeitaram. Porque você tá indo ajudar, né, cara? Você não tá indo lá pra aproveitar ou pra tirar pra tirar um proveito de uma Sim. situação. Você tá indo pra ajudar, com o coração bom. Então, eles Uhum. todos sempre me abriram as portas, né? E aí, eu fui lá pra levar o sorvete. Levei o sorvete, tava tendo festinha na criançada e eu, puta, me apaixonei por aquela comunidade, cara. Eu vi a criançadinha pulando, falei, caramba, criançada, muita criança, cara. E aí fiquei lá, acabou o carrinho de sorvete, fui lá, busquei mais um carrinho, levei outro carrinho de sorvete, fiquei batendo papo com os caras. Falei que era, dava aula de jiu-jitsu, tal, tava dando aula em Caçapava. E aí, conversando, daí um cara da comunidade falou, precisamos dar aula aqui, pô. Falei, tem espaço aí? Daí ele me mostrou uma igrejinha, que tamanho daqui da sala aqui. Uhum. Bem simples, mas Pequeno. pequeno. Uhum. Para dar aula, Pra sim, dar pequeno. aula, né? Pro podcast é grande, mas pra Aham. aula Sim. é pequeno. E aí, ele falou, ó, tem espaço. Ele falou, então pode pôr aí que quinta-feira eu venho. Era um domingo. Falei, até quinta dá pra me arrumar uns tataminhos, uns kimono emprestado e vou. Beleza, chegou na segunda-feira, o cara que trabalha comigo falou, professor, vai, sério mesmo que você vai lá dar aula? Eu falei, não, eu falei que eu vou, pô. Quinta-feira eu tô lá, pode recrutar a criançada. Aí emprestei uns tatames de um amigo meu, montei lá, a criançada veio, tem até no Instagram as fotinhas das primeiras treinos. Aham. Só um com a parte de cima, outro só com a parte de baixo, Uhum. outro sem kimono nenhum. E aí nós começamos, fomos trabalhando. E aí dali o meu mestre Flávio abriu espaço no dojo dele, Uhum. arrumei um horário ali, começamos a treinar ali, foi evoluindo, e foi vindo os títulos, a criançada foi ganhando. E aí o meu mestre mudou para um local um pouco mais longe. E aí começou a ficar ruim para as Era bastante crianças criança? treinar. Ah, já tava com umas 30 crianças. Caramba. 30 para 40. Eu, criança pra caramba, É. nossa. E aí ele mudou para um dojo um pouco longe. Aí ficou ruim para as crianças irem a pé. E eu fiquei meio preocupado para ir a pé, cidade, né? E aí comecei a orar para Deus. Comecei a orar, no final do ano passado, comecei a orar para Deus me abençoar um local próximo da comunidade, que é da Santa Cruz 1, 2, 3 e Guarani, que são os meus alunos, e adjacências ali, né? E aí comecei a orar a Deus, e aí Deus me colocou a AMA, né? No final do ano, eu acabei tendo contato de Jurandir, e aí conversei com o Jurandir, marquei um bate-papo com ele no final do ano, acabou não dando por causa de Natal, de Ano Novo e tal. Aí a primeira semana do ano, eu marquei uma reunião com o Jurandir. Eu marquei não, o Jurandir marcou uma reunião comigo Uhum. e com a Sandra. E aí a gente foi lá na igreja. O Jurandir trabalha com você? É parceiro? Hoje ele é parceiro, Aham. mas na época não época, era. não. Não, eu nem conhecia ele. Uhum. Eu fui conhecer ele através de um outro faixa preta lá da equipe, que é o Aham. Tiaguinho. O Tiaguinho é amigo de infância Uhum. do Jurandir, ficou sabendo que precisava de um espaço e me indicou pro Jurandir. Aí ele até fez o meio de campo, sou grato a ele. E aí, conversando com o Jurandir, marcamos uma reunião. Aí, nessa primeira reunião, a gente conversou. Daí eu falei que tinha o projeto há 2 anos e meio. Aí a Sandra falou do projeto dela, magnífico, né? Que é o projeto da AMO, que já tá há 10 anos aí ajudando tanta gente. E aí nós fizemos essa parceria e nos unimos. E aí, no começo desse ano, eu comecei a levar as crianças para começar a treinar ali. E dali em diante, cara, eu fiz um propósito com Deus, até mesmo antes de começar a frequentar a igreja missionária. Uhum. Eu sozinho em casa, eu falei que eu queria ter um contato maior com Deus. Falei para Deus me ajudar, que eu Sim. queria ter um contato maior com Ele, estar mais próximo dele. E aí Deus foi abrindo essas portas. Porque eu sempre eu sou um cristão,
sempre foi uma pessoa boa. Só que eu ajudava muita gente, mas também às vezes tinha hábitos do mundo, não coisas graves, Aham. né? Mas tinha hábitos normais, não era Aham. 100% focado Aham. com Deus. E no começo do ano eu dobrei meu joelho e eu por conta, Deus, puta, tô meio cansadão, né? Quero estar 100% do seu lado, quero que você me ensine mais coisas, me ajude mais, pra me evoluir mais, tal. Uhum. E aí Deus, quando você pede as Foi abrindo as coisas, ele portas. faz, Aham. cara. Não é tão simples, eu falo para meus alunos, é só você pedir de coração e Uhum. querer fazer. Uhum. Que a Tem a gente às sua vezes, parte, né? a gente pede, eu quero ser campeão, faixa preta. Só que não quer fazer as coisas que tem que fazer, que é treinar, quer se dedicar. Aham. É que nem às vezes, eu quero estar em comunhão com Deus, mas daí você vai na igreja só no domingo, Uhum. durante a semana não faz mais nada, você Sim. não Tem lê os uma hábitos Bíblia, não espirituais, tem né, de os hábitos de oração. oração de nada. Uhum. Pô, e a gente vive, infelizmente, numa guerra espiritual, meu. Se É. você não tiver 100% com Deus, é o 100% ou é nada. Uhum. Tem um amigo meu, que é o Caio Almeida, que eu acabei fazendo amizade com ele através de lutar e tal. Ele fala, é 100% ou nada, não Sim. tem como. Uhum. Você, tudo a sua vida, você Sim. quer ter, quer ter resultado, quer Uhum. ter retorno, você tem que se dedicar 100%. É no jiu-jitsu, é no trabalho, é no casamento. Uhum. E com Deus não é diferente. Se você não É. se dedicar, não vai dar certo. Vai Exatamente. ser tudo pela metade. Aham. Ah, Nunca vai ser pleno você em tá nada, dedicando né? pela metade com Deus, ele vai te dar menos pela metade. Sim. E aí, que nem eu falo, pessoal, né? Deus é justo, cara. Se você faz coisa errada, você vai pagar pela coisa errada. É uma questão de plantar e colher, né? Se você se dedica pouco para ele, ele vai se dedicar pouco para você. É lei da semeadura. Foi a melhor lei que eu aprendi na minha vida. Eu acho que devia ensinar para criança de 1 ano de idade, lei da semeadura. Uhum. Filhinho, se você pegar esse brinquedinho do amiguinho aqui e levar embora, você vai perder 10 brinquedinhos lá na frente, vai quebrar tudo. Uhum. Não põe a mão. Lei da semeadura foi a coisa que divisor de água na minha vida. Uhum. Eu comecei a ver que tudo que aconteceu de errado na minha vida foi culpa minha mesmo. Foi uma consequência, né? Consequência dos Sim. meus atos, Uhum. né? Deus é misericordioso, você encontra ele, mas a consequência daquilo que você fez acaba Exato. permanecendo, né? Não tem muito pra onde Exatamente. fugir, né? Eu falo muito isso para meus alunos, né? Eu oriento meus alunos aí para a igreja, ficar com Deus e tal. Até aconteceu um caso com um aluno meu, o Wellington, tá em Fortaleza, tá no Recife. Recife, ele foi pro Interior do Nordeste. Pernambuco. Pernambuco. Interior de Pernambuco. Ele voltou pra cidade dele. Mas ele veio, começou a treinar comigo, todo arrebentado. Uhum. Cheio de problema, cheio de vícios. No mundão, todo arrebentado. E a gente foi lapidando, através do jiu-jitsu, do pouco conhecimento que eu tenho, do que é certo. Que certo é certo em qualquer lugar, qualquer Uhum. religião, qualquer lugar, certo é certo. Sim. Se você seguiu certo, acabou. Foi lapidando, ele foi, parou com os vícios errados, diversos deles. Melhorou, deu uma recaída, fui pra cima, e eu vou pra cima mesmo, de É porque o ameaçar. amigo, ele Não, fala eu o que vou tem pra que falar cima. A mesmo. esposa dele me ligou que ele tava com problema lá. Uhum. Falei, põe ele aí. Ai, não quer. Mandei um áudio. Falei, eu vou aí, eu vou te pegar na porrada. É nesse padrão que eu chego com os caras. Tô aqui, né, comprando a passagem, né? Não, né, quando ele tava aqui. Ah, aqui Quando mesmo. ele tava aqui. Mas você ainda tá em contato com ele. Tô. Tá. Aí, né, deu umas 2 recaidinhas aqui, aí ficou firmão. Uhum. Aí foi pra lá, deu uma recaída lá, e eu falei pra ele, você não me conhece, meu irmão, eu vou aí, eu te pego aí, eu compro a passagem, vou aí te pegar. E aí ele ficou firmão. Até ele mandou eu nem respondi até agora. Ele mandou um áudio no grupo lá, sempre ele manda agradecendo, hoje ele tá firmão, tá com a família dele, tá bem. E aí ele me ligou, triste, pô, professor, cara, muita aprovação, cara, eu tô na igreja, eu tô certo, e não dá, e as coisas tão complicadas. Eu falei, meu É uma amiguinho, batalha, né? deixa eu te explicar uma coisa. Quantas você tem? Ah, tenho 31. Legal. Então vamos contar aí dos 15 pra cima. Você ficou 15 anos fazendo, desculpa a palavra, mas fazendo merda, cara. Uhum. Agora você tá 6 meses na igreja. Você acha que o Papai do Céu vai esquecer todas as coisas erradas que você fez? Não é Uhum. assim, irmão. Sim. Você tá plantando coisa boa. Vai colhendo as coisas erradas e vai plantando boa. Uhum. Vai colhendo as coisas erradas e vai plantando boa. Vai chegar uma hora que só vai ter colheita de coisa boa. Uhum. Tua vida vai ficar em paz. Então não tem como, não adianta ligar pra mim chorando, não. Estufa o peito, do mesmo jeito que você fez coisa errada, você foi bonzão fazendo coisa errada, Uhum. seja bonzão pra corrigi-las. Perfeito. E vai tocando a sua vida. Ele, ô Perfeito. professor, obrigado. Aí até se emocionou e tal. Uhum. Tá levando a vida legal, cara. Falo com ele toda semana, com a esposa dele mais, que ele tá trabalhando muito. Uhum.
tá trabalhando, tá bem, a família tá bem estruturado, já vai montar um dojo lá, vai começar a treinar com a família. Legal. Porra, Bacana. mudou a vida do cara. Uhum. Entendeu? Legal. Ele tá numa vida evolutiva, evoluiu. Uhum. Então esse é o papel. Agora aí, quando eu já fazia esse papel, vindo pra AMA, meu, foi magnífico. Foi um negócio, mudou minha vida da água pro vinho mesmo, como se diz o ditado. Uhum. Mudou grandiosamente. Aí comecei, vocês abriram a porta pra mim sem pedir nada. Falou assim, ó, você vai Pediu vir, nada em troca. você vai vir aqui, mas você tem que frequentar o culto, você tem que dar o dízimo. Isso é tem um que sei ponto, quê. isso é um ponto importante. Ninguém falou isso pra você. Não, a Sandra e o Jurandir falaram assim, ó, tava abrindo a porta, precisa trazer as crianças, porque eles queriam também fazer um trabalho mais forte com as crianças, Aham. né? Porque as crianças iam ali de sábado, mas não tinham um contato direto. A Sandra guerreirona ia por conta própria, Aham. corria atrás, e vai na casa dos outros, e pergunta, o pessoal vai lá. Mas ela queria ter uma rotina de convívio ali. E o jiu-jitsu foi bom para o projeto, que consegui. É quase as mesmas crianças que fazem jiu-jitsu comigo, já participou da AMA. Então, para eles foi, pô, tem trenzinho sábado, eu vejo que eles Foi ficam uma junção, contentes, foi uma junção. E aí, hoje, as crianças estão mais dias dentro da igreja, que é o Aham. papel, para você ter a transformação, você tem que ter um hábito. Tem. É tudo, né? Se você faz um negócio um dia, depois fica um tempo, daí você não cria o hábito. Exatamente. Então, foi criando esse relacionamento Sim. entre as crianças, eu com a AMA, e foi indo bacana. Aí eu, por conta própria, falei, meu, puto, o pessoal tá me ajudando tanto aqui, cara. Eu tenho que ir no culto pelo menos, né, meu? Uma vez pra conhecer, né? Que eu tinha um pouquinho barreira com a questão de evangélica, a família do meu pai é evangélica. E eu, não foi nem família da minha mãe, eu acabei indo pro católico, por causa da sociedade, meus amigos e tal, porque minha mãe não ia muito na igreja católica, nem na igreja, ela era uma pessoa boa, coração bom, cristã, nunca fez mal pra ninguém, mas não ia muito. Aí eu comecei e ela me incentivava, não, você tem que ir na igreja, tem que fazer perseverança, tem que fazer isso, fazer aquilo. E aí eu ia pra católica, a família do meu pai pra evangélica, aí eu tive umas frustrações na católica também, não pela igreja, pelas pessoas. A gente às vezes vai pra uma igreja e se frustra por causa das pessoas. Você não tem que ir lá por causa das pessoas, tem que ir por causa de Deus, acabou. Legal ouvir de uma pessoa que tá chegando agora na nossa igreja falar isso. Muito Tem que ir por importante. causa de Deus. E aí eu acabei me frustrando com a evangélica, por causa de umas experiências ruins, e me frustrando com a católica também, porque eu fiz tudo a minha vida dentro da católica. Perseverança, catequese, crisma, frequentava direto. Eu vi umas coisas erradas de algumas pessoas, até da família da minha ex-mulher, que fizeram coisas. Falei, opa, mas cara, uma pessoa tá dentro da igreja, Fazendo entrega a isso. hóstia pra turma e faz isso. Falei, opa. Eu fiquei meio reativo. O que eu fiz? Afastei de todas as igrejas. Eu orava por conta própria em casa mesmo, sozinho. Ia lendo meus livros, fazendo minhas orações, fazendo bem pras pessoas e foi indo, tocando minha vida. Minha vida tava legal, mas não tava 100%. Aí eu falei, meu, vou um dia, até falei pro Jurandir, eu vou no culto lá, cara, mas eu vou te falar, se tiver aqueles clientes que ficam perturbando a minha cabeça, falando Forçando as que pedindo dinheiro na hora de entrar e falar, você tem que vir pra igreja aqui, você tem que não sei fazer isso, você tem que vir aqui. Eu não vou mais não, hein, meu. Ele falou, não, o Jurandir falou, ô, meu amigo, vai lá uma vez, depois você fala comigo, vai uma vez. Mas veio de mim. Não saiu mais. Ele, ó, pra você ver porque eu já gostei. Porque eu que tive a intenção de ir. Ele não pediu nenhuma vez. A Sandra também não. Eles não falavam assim, ó, você tem que ir no culto, por que você não vai no culto? Porque, nunca falaram nada Nunca pra mim. falaram. Nunca. Nunca me pediram nada. Abriram a Célula, a parte da célula também. nada. Deixaram eu à vontade. Aí eu gostei. Falei, opa, negócio aqui é diferente. Falei, não, eu tenho que ir lá pra ser grato, que eu sou um cara muito grato. Se você me ajuda em alguma coisa, eu sou grato. Eu falei, não, eu vou lá pelo menos por gratidão. Se for do jeito que as outras igrejas que eu fui, eu depois dou uma desculpinha, não vou mais. Eu vou de vez em quando, só pra fazer um social. Mas tem que ir, pô, porque tem que ser grato às pessoas, né? Sim. Cheguei, essa Esther. mulher aqui cantando um louvor do Morada, que eu mais gosto, Arrebentou. cara. Falei, pô, papai do céu, você é esperto, hein, mano? Sabe onde veio. Na hora que eu cheguei, já tava o louvorzão que eu mais gosto, cara. Falei, Nem olha, pedi, a hein? estratégia é braba, né? Aí cheguei, cara, os caras me abraçando, nunca viu na vida. Não é nem o pessoal, o Fernando já me conhecia,
Alguns me conheciam, uns Sim. caras lá que eu nunca vi na vida. Aham. Os caras abraçando, "Ô, seja bem-vindo, tal. Eu já assustei, falei, por que você tá me abraçando? Eu sou muito... Como eu já tomei muito na cabeça na vida, Uhum. tanto Fica na, meio receoso com tanto tudo, na né? vida, quanto no pessoal, Aham. tanto religioso, eu já fiquei assim, esses caras tá querendo me agradar demais. Uhum. Aí sentei de um lado, o cara de um lado, velhinho, ô, pô, seja Nunca te viu. bem-vindo, me abraçou. Eu gostei, que eu falei, opa, legal. Aí começou os louvor, um louvor tá do outro, tudo legal. Falei, pô, bacana, cara, legal isso aqui. Aí terminou o louvor, oração para as crianças. Eu acho que é a sequência. Orou, as crianças desceu. Já achei legal, porque a criançada gritando também atrapalha um pouquinho, né? Uhum. E eu gosto de entender as coisas. Eu não gosto de Aham. ficar só ouvindo aqui, repetindo o negócio. Eu gosto de entender. Aí começou o ofertório. Falei, agora que eu vou ver. Agora que é. Agora manda o Vamos ofertório. ver. Aí o Fernandão falou rapidinho. Quem quiser fazer ofertório vai ter o pessoal com o envelopinho do lado. E beleza. Ficou 10 minutinhos, os caras só fazendo isso aqui. O Pix, pra quem Pra quiser, quem e quiser pronto. tá ali e tal. Falei, ô, gostei, cara. Não pediram Não meu ficou carro. uma hora Não pediram o falando. terreno. Se Me você passa a não- maquininha. É. Se não tiver maquininha, tem outra maquininha, não sei do que. Tem o Pix, aceita cheque. Ah, Tem outro lugar que é assim, pô. tem Pô, carnê. fica uma hora só passando maquininha aí, preenchendo É. cheque. Aham. Pô, eu falei, caramba, não, eu não vim pra. Você vai ajudar, lógico, é Uhum. natural você ajudar, tem Tava que de ajudar. coração, né? Não, tem que ajudar, Uhum. porque a igreja não vive do vento, Aham. né? Tem cor de água, de luz. A gente ajuda, mas, pô, foi rapidinho já. Tome palavra. Uhum. Pastor Aronildo? Quem que foi? Não, foi O Rivelton. o Rivelton. Aham. Demorou pra me aprender o nome desse homem, rapaz. Mas, cara, gostei, cara. Ele despojadão e falando da palavra, explicando no detalhe e tal. Eu acho que o primeiro dia meu foi o do motorista e do pregador, que inverteram os papéis. O cara acho que tava meio cansado e mandou o motorista pregar. Uhum. Meu, eu achei interessantíssimo, cara, Aham. aquilo. E me deixou vibrado, concentrado, eu entendi tudo e tal, a passar. Eu gosto quando o pastor ou pregador fala a palavra e explica a palavra. Eu não Uhum. quero saber o ponto de vista dele. Aham. O ponto de vista dele, ele guarda para ele. Uhum. Tem que explicar a palavra. E Sim. muitos pastores aí, até mesmo padre, falam o ponto de vista dele. Acho que não tem Uhum. que ser assim. E ele explicou a palavra no detalhe. Eu falei, pô, que legal, cara. Aí a hora que eu vi, deu 2 horas, eu tava lá, com o olhão instalado lá, prestando atenção em tudo. Falei, pô, gostei. E aí comecei a ir, algumas vezes aí teve o face a face, né? Sim. E aí acabei fazendo parte da família. Hoje Ó, você tá na célula? hoje eu tô na célula, já tô no grupo de oração, a gente foi lá Aham. É, sexta-feira. sim, sim. Já me coloquei à disposição para abrir uma célula no Legal, jiu-jitsu e tal. legal. E olha que muito que legal que é. Sim. Eu falo para as pessoas, a melhor forma de você ensinar algo é dando exemplo. Uhum. Eu não falei nada, cara. Eu só tô indo, Uhum. dando exemplo. Chamei eles para ir uma vez só. Foi o Falei que ia ter primeiro, né? pizza lá e tal. Uhum. Falei, ó, tem pizza depois, para chamar para eles conhecerem. Aham. Depois não falei mais nada. Quer ir? Vai. Tá indo a galera. A minha Uhum. irmã, eu nem convidei ela para ir na igreja. Uhum. Ela só foi vendo as modificações As na minha atitudes. vida, as Perfeito. atitudes, mudando minhas formas de conduzir as coisas. Ela falou, opa, caramba, meu irmão era estressadão. Uhum. O jiu-jitsu já me lapidou muito, mas ainda era meio estressado. Aí eu comecei a ficar mais calmo, mais tranquilo. Minha irmã começou a ir, uma coisa que eu fiquei muito feliz. Ela Ela foi no retiro com a gente. Não faça passo. Isso. Aí ela gostou muito e começou a frequentar a igreja também. Tá indo na célula. Então foi legal, porque é minha família, né? A gente tem que, em primeiro lugar, Deus, segundo a família. Então daí ela começou a participar. É uma parceirona minha aí, me ajuda muito. Depois que minha mãe faleceu, a gente ficou mais junto, né? Graças a Deus. Tem muita gente que às vezes perde pai e mãe e se afasta dos irmãos, né? Uhum. Vai seguir cada um sua vida. A gente É se só uniu. ela, é só ela. Ela tem um irmão Tem um também, só irmão. que o meu irmão
quando minha mãe faleceu, ele já era casado, tinha 2 filhos grandes. Sim. Então é uma outra realidade, né? Sim. Ele tem que focar nos filhos dele, graças a Deus, a família maravilhosa, Sim, legal. 2 filhos lindos. Um casou, tem 23 anos, que já tá casado, não tem uma esposa maravilhosa. O outro tem 19, tá noivo. Uma moça evangélica, ele tá indo na igreja com ela também. Então, num caminho Que ótimo. excelente e tal. Mas a gente tem muito contato, tudo. Mas a minha irmã e meu pai, que era mais a... Próximo. E eu fiquei na intenção de trazer ela também. Porque a gente acabou que... Minha mãe faleceu, a gente ficou meio sem religião, né? A gente é católico, tudo. Mas eu tive umas decepções, ela também. Tanto católico quanto evangélico e tal. A gente foi seguindo do jeitão nosso. Fazendo bem, que minha mãe pregou. Que eu e ela a gente sempre fez, ajuda muita gente. Mas não seguia uma doutrina ali, alguém orientando e tal. Então, quando eu vim, comecei a ter isso aí, eu pensei no meu interior. Falei, puta, seria legal se minha irmã viesse. Mas eu falei, não quero também chamar, eu acho que Quer ficar... forçar nada, tudo né? que eu não quero pra mim, eu não vou fazer pros outros, né? Sim. Que nem eu não queria que o Jurandir ficasse me perturbando na minha cabeça. Vai lá. E Então- olha que... Jurandir? Ele... Como é que é a risada do Jurandir? Ai, não sei me dar. Não, a gente aqui não sabe, deixa pra lá. Então eu falei, Jurandir. eu já não queria Jurandir que ele me vai perturbasse, né? E ele respeitou, nem falei pra ele isso, né? Só pensei, falei, meu, tomara que esse cara não venha me perturbar pra ficar indo pra igreja, mano. Forçar que daí eu vou pegar mal. Quem que fala? Acho que o pastor Ironildo, o Riverton, eles falam que tudo... Ah, não, o Fernandão que fala. Tudo que é forçado não dá certo. Sim. Então, eu fui tranquilo, o Jurandir não me forçou, eu pedi pra ir. Eu falei, pô, tomara que minha irmã venha também. Aí ela pediu pra vir também, Legal. sem forçar. Daqui a pouco ela chegou no Jurandir, como é que faz pra me pagar pra ir no retiro? Eu olhei. Falei, pô, legal, cara. Aí ela foi no retiro, já participou, vai no culto. A gente não vai todo domingo, porque eu tô lutando muito. Agora eu vou tirar um pé um pouquinho. E ela me acompanha. Mas sempre que dá, a gente vai. Ela tá indo na Geralmente as cela. competições são no É final fim de de semana, semana. né? Exato. E tem competição que é de manhã, aí dá tempo de eu voltar. Dia e à noite. Mas muitas é à tarde. Vai E eu tô lutando uns eventos profissionais, eventos de exposição grandes, eles fazem à noite, à tarde pra noite, porque é a hora que a galera vai pra assistir. Sim, sim. E Então, também a questão que muitos eventos é em São Paulo, é né? longe, Os pega eventos trânsito pra voltar. Às vezes eu venho correndo. Essas medalhas aqui. Todas elas eu quis vir pra comemorar na igreja. Não conseguia. Eu terminava o evento, corria, travava. Mas Deus é perfeito. Ele deixou eu ganhar tudo pra eu poder. No dia que eu ganhei tudo, deu tempo de eu ir lá na igreja. Então, essa experiência com a AMA, esse casamento, né? Eu tinha meu projeto, a Sandra tem esse projeto antigo, a Igreja Missionária tem um projeto maravilhoso. Hoje eu vejo que Deus faz coisa certinha mesmo. Você tem que ter No paciência. tempo dele, No né? tempo dele e fazendo a sua parte também. Sim. Não adianta você ficar só orando, oh, meu Deus, meu Deus. Né? Que a oração é orar e ter ação. Você tem que orar e correr atrás. Perfeito. Mas Deus fez certinho, cair na igreja missionária. Eu sou um missionário, minha irmã é uma missionária. A gente ajuda os outros já há muitos anos. Minha mãe era missionária. Minha mãe ajudava, não tinha um acompanhamento dentro de nenhuma igreja, mas ela fazia o que Jesus mandava. Ajudar o próximo a ti mesmo e amar a Deus. Sim. Então ela passou isso pra gente, e aí foi a união perfeita. Ama e o nome é bonito ainda, né? Ama, né? Exatamente. De amor e Eu acho tal. que o mais legal disso Leva. tudo, a questão, né, que do jiu-jitsu, com o projeto social, é que a gente vê que a gente pode pegar o que a gente ama e fazer a missão, né? Que muitas vezes a gente pensa Exatamente. que você precisa largar tudo e viver, ir pra África, não que isso seja errado, talvez tem gente que são chamados para isso, mas às vezes você com aquilo que você ama, você compartilhando, ensinando, e o exemplo, às vezes vai abrir muito mais porta para você, porque, por exemplo, muitas crianças ou adolescentes vieram porque, interessei, é uma luta, algo diferente. Só que ali a gente, o que você fala também do projeto, não é só a luta, o jiu-jitsu, tchau, vai pra casa. É realmente você trazer algo novo para aquelas crianças, mudar uma cultura que talvez dentro da vida delas elas não teriam um aprendizado ou abrir a mente para algo novo e ali elas vão ter o jiu-jitsu, mas algo muito além disso. Elas vão, talvez, uma pessoa que ia ter um futuro, talvez ir para as drogas, alguma coisa que não é legal, ela poder ter uma nova vida, uma mudança de vida através de uma luta e através daquilo que foi gerado no projeto, de uma cultura que ela aprendeu ali, né? Não, é muito louco. É que nem uma entrevista. Eu vejo muita entrevista, acompanho muitos atletas, muitos professores. E hoje, eu tenho que falar para os meus alunos, o jiu-jitsu tem que ser, na vida deles, mais importante até que estudar.
Ah, você está orientando eles a não estudar? Claro que não. Tem que estudar também. Você fala em disciplina. E disciplina em questão de perspectiva de futuro. Uhum. Hoje, um aluno que treina jiu-jitsu, ele tem a plena tranquilidade que ele vai ter um bom futuro. Uhum. Vai ser um ser humano melhor, vai ter uma condição melhor de vida, vai enxergar o mundo de uma outra Sim. forma, que é uma frase que até é um clichê do jiu-jitsu, que é o que a gente fala que é o ponto-chave do jiu-jitsu. Que o jiu-jitsu, ele te ensina a ter conforto no desconforto. Então, você não treina jiu-jitsu. Se imagina numa condição de rua, um cara te derrubar e ficar apertando a tua cabeça no chão. O que você vai fazer? Nada. Vai, Vou morrer. vai morrer e vai entrar no desespero. Uhum. Porque pra homem, a pior. Meu, eu, quando não sabia jiu-jitsu, ficava imaginando. Pô, às vezes eu saía com a minha esposa pra algum lugar e tal, tal, tal. Putz, se aquele cara veio bater em mim, me derrubar no chão, o que eu faço? Tô perdido, cara. Aí a pessoa vai começar a me chutar. O jiu-jitsu não, a hora que você cai no chão, você já tem as técnicas pra você sair dali, ficar em pé e ficar posto de novo. Uhum. Você já sabe se defender. Então, o jiu-jitsu prepara o ser humano para ser um ser humano melhor na vida, tanto como comportamento, como em autoestima e defesa pessoal, que é importantíssimo, cara. A maioria dos problemas hoje da humanidade as pessoas não têm, a estima é baixa, depressão, tem medo de tudo. Lutador de jiu-jitsu não. Você consegue andar de cabeça erguida em qualquer lugar. Você respeita, você é respeitado. Você sabe se você ficar numa situação crítica, você vai sair daquilo ali com maior facilidade. Então, o jiu-jitsu é muito importante para essas crianças. E a ligação, que foi o que a Esther falou, de você levar isso para dentro do seu ambiente, é muito legal. Por quê? Você faz a união do jiu-jitsu com algo bom e com a palavra de Deus, cara, Casamento é um perfeito. casamento perfeito. Por quê? Essas crianças, elas vêm por causa do jiu-jitsu. Pum. Ah, legal, me diverti, vou pra campeonato, vou ganhar medalha, vou ganhar troféu e tal. Ela vem por causa disso. Aí ela chega ali, ela vai fazendo aquilo ali que ela gosta, ela que acha muito legal. Só que aí junto, você vai passando disciplina. Você vai passando educação. Que ele não tem fora, ele começa... Todo dia. Então, por isso que fica na cabeça. Todo dia se passa disciplina, respeito, hierarquia, educação. E agora, junto, eu sempre falei de Deus, mas do meu jeitão. Uhum. Falava o que é certo, o que é errado, o que Jesus prega. Só que agora, juntando com o trabalho de apoio de vocês, que eu falo agora é todos, né? Só ama. Já é a igreja como um todo tá me ajudando. Sim. Eu tô tendo mais conhecimento, tô estudando junto com o Fernandão a Bíblia, tô legal. lendo mais, tô estudando em casa. E a conversa, os grupos de oração, a célula, vai me dando mais conhecimento. E tô juntando esse conhecimento, eu tô pegando, eu tô passando junto com a disciplina, com a educação, com o respeito, eu tô passando a passar a palavra de Deus. Legal. E aí a Esther tá me ajudando também a passar a palavra de Deus. O Jurandir tá me ajudando a passar a palavra de Deus. A Sandra, o Fernandão e todos vocês que vão ali. Então tá começando a ficar uma união que tá ficando por Deus. Eu só agradeço a Deus todo dia, eu oro, eu dobro meu joelho todo dia, agradeço a Deus por toda essa obra que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu também, graças ao dia, tô podendo ajudar a Esther, que tá treinando, tô podendo ajudar o Jurandir, que tá treinando. O Fernandão treinou um pouquinho, correu. O Pedro apanhou umas Correu 3 também. vezes, correu. O Baby Shark. Tem um Baby Shark nosso lá também. É o Pedro? O Luan. Não, o Baby, É, o Baby 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 Shark. Shark, Tá o apelido certo. dele é Baby Shark. O Luan tem 1,5 m, né? o abençoadinho é bom, É bom? rapaz. Ele tem o dom pro negócio, mas ele tá em outras prioridades, porque vai voltar mais pra frente. Aham. Então eu tô conseguindo abrir também pro pessoal da igreja. Então tá uma troca legal, cara. Eu tô ajudando, vocês estão me ajudando e foi um casamento quase perfeito. Que perfeito é Que difícil. legal. Tem algumas coisinhas que às vezes tem que melhorar. Sim, E vai melhorando sempre, com o né? tempo, né? Sempre, né? Kleber, a gente precisa encerrar, a gente tem um outro convidado que já tá aqui, tá aguardando. Mas, cara, que honra te receber aqui. Legal. Foi um prazer te conhecer mais, conhecer um pouquinho mais da arte do jiu-jitsu. Eu sou um leigo total de luta. Eu gosto de esporte, gosto um pouco mais de esporte coletivo, né? Futebol, basquete, vôlei. Mas eu gosto muito de esporte, Olimpíadas, eu assisto, até comentei judô, né? E na Olimpíada eu sei tudo de judô, na Olimpíada. Ippon, tem bar nas costas, que eu comentei. Mas é uma honra.
É incrível o trabalho que você tem desenvolvido ali, junto com a AMA. O trabalho da AMA, eu até coloquei a página do Instagram aqui na tela da AMA. É AMA SJC, né? Só um Tem, pouquinho tem aqui. aqui uma foto do jiu-jitsu aqui, que eu tava até vendo. Deixa eu passar aqui o mouse. Aqui, ó. Tem o Asas e eu vi que tem uma foto aqui também muito legal. Aqui, ó. tadinha aí, ó. Do Foi quando elas pessoal. pegaram o kimono, não Olha só. foi? É. Isso aí foi as primeiras aulas. Olha lá pra você ver, volta um pouquinho. No tatame. Tatame, tudo colorido, que nós pegamos doação. Vai descendo? Não, naquela Não, tá foto vendo mesmo. lá. Naquela Aqui que em tava cima? lá. Não, aqui você tava Aquela lá que aberto. você tava, você só vai passar pro lado. Ah, tá. Foi mal. Essa aqui, acho. Essa é mais recente. Não, passo pro lado. Passa pro lado. Aí, ó. Essa foto é muito importante, porque você tá vendo? Tem vários tatames, tudo coloridinho. Aham. Esse é um tatame fininho que o Pulga Jiu-Jitsu deu pro meu mestre Flávio Oliveira, pra academia nova. Aí sobrou esses fininhos lá. Eu peguei e aí eu tinha aquele outro azul grossão lá no canto. Uhum. E aquele sensei que tá do meu lado ali de kimono branco, ele é um cara muito importante. Até eu faço questão de Esse lembrar. aqui? Esse carequinha aí. Careca. Uhum. Ele é o Kawamoto. Ele é sensei lá na Austrália. Uhum. E através do Kenji Kawamoto, que tem uma academia aqui em São José também, que eu fiz amizade através do Eu sei quem é o jiu-jitsu. Kenji. Um cara muito bacana também. Uhum. Me convidou lá para ir treinar na academia dele. Eu fui lá um dia, fiz uma visita. O Kenji, sem ser meu amigo, te conhecia de vista, mas nunca tive contato. Ele levou uns alunos no meu campeonato, mas não éramos amigos. Hoje nós somos. Ele pegou o Kawamoto, o Jefferson Kawamoto, perguntou de um projeto social aqui em São José, que ele estava vindo da Austrália e queria trazer uns kimonos. O Kenji poderia muito bem falar, ah, não, dá aqui para minha academia, ou para academia de alguém aqui da minha equipe e tal, porque ele é de outra equipe, uma equipe amiga nossa também, parceira, que é a Liga Jiu-Jitsu. Ele poderia fazer isso. Só que ele vem acompanhando meu projeto social há anos e falou pro primo dele, falou, leva lá no Clebão. Não é meu amigo, eu não conheço ele, mas eu tô vendo que tá 3 anos, tá um tempo ainda, não falou 3 anos, né? Tá um tempo que ele tá trabalhando corretamente, tá ajudando verdadeiramente. Isso aí pra mim é muito importante. Aham. Que um cara de fora, Que nem te que conhece. não me assim. conhece, nunca treinou comigo, nunca tinha conversado comigo, a gente conversou um dia sobre um aluno dele que lutou no meu evento. Ele viu através das ações, é que eu falei já várias vezes aqui, que a melhor forma de você dar o exemplo é você fazendo as coisas certas. Perfeito. Ele viu e aí ele pegou e falou pro primo dele, vindo da Austrália. Rapaz, esse cara chegou lá pra treinar. Nós tínhamos, acho que foi 1 mês de dojo ali. O cara chegou com 2 sacolas, meu irmão. Com kimono. Uhum. Que cada kimono é na faixa de R$ 1.000 pra cima, pra você ter uma caro, né? ideia. Esses kimonos que a criançada tá É aí, ó. tudo caro isso aí. Caríssimo, é tudo importado. Uhum. Ele trouxe 2 sacolas, cara. Que legal. E trouxe hash guard. Pô, legal. Meu, e virou parceiro nosso, já me mandou mensagem, professor, Sensei, posso fazer a campanha aqui na Austrália que eu vou mandar mais coisa pra vocês aí? Falei, mestre, sou muito grato a ele. Ele foi uma das pessoas que Deus mandou lá. E aí, desde o início, lá na comunidade, a gente sempre treinou, e eu fazia a roda, e a gente fazia oração. Do meu jeitão, agora tá ficando mais bonitinha a minha oração, né? O nosso pastor, ele tem uma frase dele que ele sempre fala que Deus tem seus amigos, né? Ele envia, às vezes Enviou, nem cara, te conhece. de mas- outro lado do mundo, meu amigo. O cara tá lá na Austrália. Tá? O cara veio de lá pra ajudar a gente aqui. Legal. Kleber, então essa aqui é a página da AMA, né? Se você quiser ser um voluntário, ajudar de alguma forma essa associação, é só entrar lá na página, entrar em contato com eles, deve ter o contato ali no link, e de ajudar de alguma forma. A nossa igreja, né, ali está inserida num local muito propício, né? Eu sempre falo, né? Ali próximo de comunidades e tal. Todos precisam de Jesus, mas essas pessoas, além de Jesus, precisam de outras ajudas, né? Ajudas, como você colocou aqui, de orientação pessoal, né? E a igreja, o corpo de Cristo tem esse papel também de dar essa força também nessas questões. Então, a nossa igreja está inserida ali num local muito estratégico e Deus tem dado sabedoria aí para vocês, para poder atacar de alguma forma, no bom sentido, né, a sociedade ali, a comunidade, e levar uma arte, né, levar uma direção de vida, mas também levar também o cristianismo, levar, né, a palavra para essas vidas. Kleber, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Espero depois a gente pode fazer outros aí, você contar um pouco mais. Foi um pouco rápido, se demorou tanto ou se foi rápido. Mas Acho que demorou. demorou Pela um pouquinho. conversinha boa. Mas muito obrigado mesmo pela sua participação. E você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal aqui, curte aí o vídeo, compartilhe
com outras pessoas, seus amigos jiu-jiteiros que fala? É isso mesmo? Jiu-jiteiros. É isso mesmo? Não sou da área, eu passo vergonha, né? Mas inscreva no nosso canal, curte aí, compartilha esse vídeo. Tem outros podcasts, mensagens aí para abençoar a sua vida. Obrigado, viu? Tamo junto. E Valeu. eu queria aproveitar, eu sei que nós estamos encerrando, mas eu não poderia deixar de fazer esse último comentário, Uhum. que é agradecendo e mencionando nosso Deus Todo-Poderoso. Sim. E falar o que ele tem feito na minha vida. Depois que eu fiz um propósito com ele, aceitei Jesus como nosso Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e minha vida tem transformado da água para o vinho, Uhum. né? Eu até fiz questão de colocar aqui, ó, algumas medalhas pro lado de cá e algumas A medalhas gente pro lado quase de não cá. falou, né? Tem É. campeão mundial aí, né? Tem, que é campeão mundial. Tem uns times que não tem isso aí, né? Ah, Mas você tem mundial. a gente trabalha duro para isso. E tem um negócio, né? O fruto dessa medalha é basicamente trabalho, treino. Você pode não acreditar em Deus. Esforço. Você não Esforço precisa- mesmo. esforço. Você pode não acreditar em Deus. Uhum. Se você trabalhar, se dedicar e treinar, você vai ganhar. Uhum. Isso aí é lei da semeadura. É a única lei que independe da sua fé. Você pode ser ateu, meu amigo. Se você treinar pra caramba, A chuva se cai pra todo dedicar, mundo, né? você vai ganhar a medalha. Sim. Só que tem um gosto, a medalha, com o meu caso, parcialmente com Deus, e a medalha 100% com Deus. Né? Eu sempre fui um campeão, desde a faixa branca. Se você olhar meu Instagram, eu tenho grandes títulos desde a branca. Uhum. Brasileiro, sul-americano, mundial, todos. Esse título aqui, campeão brasileiro CBJJ, é a maior federação do mundo. Poucos do Vale do Paraíba tem. Esse aqui é o Open São Paulo também, poucos do Vale do Paraíba tem. Esse aqui é campeão mundial da Federação CBJJE, campeão sul-americano. Então, eu sempre trabalhei duro e conquistei as vitórias. Porém, do final do ano pra cá, É outro o gosto. gosto é diferente, cara. É muito louco. Não é tem mais isso que te define, né? explicação, cara. Eu falo pros meus amigos, eu falo bem de boa pra não ficar aquele chatão, né? Aham. Mas eu falo pros meus amigos, meu gosto é diferente, cara. Aqui essas medalhas, todas eu ganhei. E aí eu fui pra um barzinho tomar uma cervejinha. Não era alcoólatra, drogado, Uhum. nunca Sim, fui. Sim. Eu ia num barzinho tomar gelada pra comemorar. Porque eu quero, gosto, minha mãe sempre me ensinou, você tem que comemorar suas vitórias, filho. Aham. Porque só você sabe quanto você ralou por isso. Aham. E aí eu sempre comemorei. Cara, essas daqui pra cá é o divisor de águas. Esse troféu eu ganhei. Vou pôr pra cá também. E esse aqui eu ganhei com os meus alunos. Então daqui pra cá, do cinturão pra cá, foram as vitórias de faixa preta. Eu tenho 6 meses só de faixa preta. Uhum. Olha quantas vitórias eu tive. 6 meses. Eu até num brasileiro que eu ganhei esse título aqui, o cara que eu lutei, ele me perguntou: o Clebão, eu saio na porrada com os caras e depois eu faço amizade, entendeu? Eu fico amigo dos caras. O cara me deu uma joelhada na boca, cortou, rasgou minha boca, que tive que amarrar com fita lá e algodão, a Pra médica, pra continuar. continuar. Só que depois eu faço amizade. Uhum. Então o cara que eu ganhei essa medalha, ele perguntou pra mim: "Ô, quantos graus, quantos dan você tem na faixa?" Eu falei: "Não, tem dan nenhum, eu tenho 6 meses de faixa preta." Ele: Cara, "Caramba, assusta. rapaz, eu tenho 3 dan." Ele tem 9 anos de faixa preta. Professor casca grossíssima da Grace Barra lá de BH. Fiz amizade com ele, Guilhotina, o apelido dele. Uhum. Eu falei pra ele: "Quase peguei você na guilhotina, cara, que é minha boa também." Uhum. E aí eu falei pra ele: "Eu tenho 6 meses, eu tenho 6 meses de faixa preta e com a honra e glória de Deus, eu consegui ser campeão brasileiro numa categoria, vice-campeão na outra, campeão Tatame Church, campeão Thunder Fight, que é um dos eventos mais top do Brasil. Uhum. Teve pay-per-view top, vice-campeão internacional. Fui considerado o melhor atleta do THF, lutando com um campeão mundial, que é o Caio Almeida. Fiz um lutão com ele. Acabei perdendo no final, mas fiz uma guerra até o 4º minuto, eu tava ganhando. E um cara que eu vi as últimas lutas dele, ele finaliza todo mundo, rapidinho. É até uma honra perder, então. Pô, perdi no final pro cara fazendo uma guerra. Aham, sim. E ele me respeitou tanto que hoje a gente é grande amigo. Nós somos grandes amigos. Ele Legal. lutou um evento meu, que eu sou organizador de evento também. Vou vir uma próxima vez falar dos meus eventos. Então eu quero deixar, não poder deixar de registrar
a diferença de você ser o que você é, seja campeão de jiu-jitsu, seja empresário, seja contador, Uhum. seja médico, Perfeito. você ser alguém e ter as suas realizações dentro daquela tua área, com Deus e sem Deus. E eu sou prova, testemunha de que com Deus é maravilhoso. É magnífico, é algo fora do normal. Então, se alguém já teve uma vibe de usar droga, achar que ficou loucão, tá, nossa, que vibe da hora, bebeu uma bebida legal, eu fui numa praia paradisíaca, senti um êxtase. A paixão e a emoção de você estar com Deus Eu já tive várias emoções na minha vida, tenho 44 anos. E posso dizer para os meus amigos, para meus alunos, para meus familiares, não existe emoção mais prazerosa de você estar em contato com o Espírito Santo. E essa experiência que eu tive nessas medalhas é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu posso até vir a perder todos daqui para frente, que eu tô realizado. 6 meses de faixa preta, ser campeão brasileiro e de outros títulos, e fazer lutas magníficas que eu fiz, e conhecer as pessoas que eu conheci, o respeito que eu tenho pelas pessoas, tudo isso é obra de Deus. Por isso que eu louvo a Deus, toda a vitória que eu tive, Amém. eu louvei a Deus, agradeci a Deus, porque a vitória é dele. Nós somos só instrumento Show. da palavra dele. Show. Quero aproveitar também e agradecer o nosso grande mestre Careca. Sem ele não existiria jiu-jitsu em São José dos Campos. Ele que trouxe, foi o cara que desenvolveu todo o jiu-jitsu aqui dentro. Agradecer meu mestre Flávio Oliveira, que também foi o culpado pelo jiu-jitsu estar aqui, porque ele convidou o mestre Careca nas amizades em campeonato. Fizeram amizade os dois e trouxe o mestre Careca para dar aula para ele. Agradecer tudo que eu sei do jiu-jitsu hoje, eu devo ao meu mestre Flávio Oliveira. Ele é um cara que é muito importante na minha vida. E agradecer aos meus patrocinadores, né? Omoplata, do meu amigo Renatinho, parceiraço. Camiseta linda aqui, pessoal, ó. Vamos comprar lá, entrar em contato lá, que é meu parceirão. A Ouro RH, um grande parceiro nosso, tá? A Suplemento, do meu amigo, o nome é até diferente, é Bichão, mas é Bichão. Da hora. É um nome diferente, bem bacana. O Leandrão me dá uma força aí, agradecer a ele, tá? Então, não poderia deixar de agradecer esses patrocinadores que estão sempre comigo desde o início, sempre me ajudando, sempre me dando força, para que a gente possa cada vez mais ir melhorando a situação nossa como atleta, ajudando os alunos e evoluindo o jiu-jitsu. Segue o canal, Isso aí. vamos seguir o podcast, vai vir muita novidade aí, muita coisa boa vai ter aí para vocês no Show de Bora bola. treinar jiu-jitsu. jiu-jitsu. E Bora treinar jiu-jitsu aí, Pedrão, Vem pessoal. treinar no... Chassi de grilo Asas igual eu, vamos Brasília treinar Jiu-Jitsu, jiu-jitsu, né? rasgar a orelha, quebrar tudo, Vem é isso aí. E o pessoal do podcast que já tá todos convidados para É isso começar aí. a treinar jiu-jitsu. Show com a de bola. gente. É isso aí. Valeu, tamo Boa. junto. Boa, gente. Nossa.